Caríssimos, mais um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei que hora que vai ser visto isso daqui. A gente, dentro daquele projeto de casos e causos do Carraro, estamos tendo hoje a satisfação, o privilégio de contar com o Dr. Rafael Fernandes, Dr. João Paulo Magalhães, que vem aqui habilitar esse espaço. Lembrando que a ideia é aproveitar o tempo que a gente percorreu em advocacia. Aliás, nos pediram isso, e demoramos para ter coragem de fazer isso daí, e trazer ideias interessantes, fatos pitorescos, questões técnicas também, mas, enfim, falar um pouco sobre a advocacia, sobre a realidade nacional, sobre a vida em si, que seja, mas trocando ideias entre colegas. As ideias fluem, surgem e podem ser interessantes para muita gente que vai estar nos vendo, seja em qualquer estágio profissional, ou seja gente fora dessa profissão também. Então, é esse que é o apreço que a gente está tendo por esse projeto. Dentro disso, obrigado, doutor João Paulo, está aqui conosco, obrigado, doutor Rafael, está aqui conosco. Eu vou tomar a liberdade de puxar o gancho, apresentando um pouco os colegas, que eu tive o prazer de conhecê-los já há algum tempo, não vou falar o tempo, porque isso não vai pegar a idade de todo mundo, mas a gente já tem algum tempo que se conhece e algum tempo que a gente trabalha junto também, certo? E dentro disso daí, desenvolvemos vários projetos, enfrentamos várias dificuldades, vários desafios e algumas glórias, né? Menos do que a gente gostaria sempre, né? Sempre. Mas talvez De mais do que a regra. gente mereça, vai saber, né? Mas dentro Exatamente. dessa perspectiva, a pauta inicial que eu gostaria de trazer realmente tratar um pouco das diferenças regionais da atuação da advocacia no Brasil. Lembrando que no Brasil nós temos um sistema onde o sujeito, quando se habilita através do exame da ordem a ser inscrito na OAB, e ele se inscreve na OAB nacional por suas seccionais, mas ele é inscrito na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. E ele pode atuar em todo o território nacional como advogado, diferente de outros países, igual a gente sempre traz a referência dos Estados Unidos, que lá é o inverso. Lá você tem que ter um Bar Association, ou seja, a OAB deles é por estado, até porque são legislações diferenciadas. Então você tem que ter o estudo sobre cada estado, cada legislação. E também tem licenças especiais para instâncias superiores também. Então, lá as coisas são mais segmentadas. O sujeito, para atuar em diversos estados, tem uma dificuldade muito maior do que a gente. Né? Na Itália, por exemplo, onde a gente tem um conhecimento bom, lá é por instâncias. Você tem que atuar, na primeira instância, por um determinado tempo, para uma determinada matéria, para poder se habilitar para ir para outra instância. É engraçado ter uma graduação do advogado lá dentro. Então, aqui no Brasil, se o advogado conseguiu, recebeu, né, a sua habilitação na OAB, tem a sua carteira como advogado, ele pode, no outro dia, fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, que está habilitado para tanto. Okay. Na Itália e em outros países europeus, não é exatamente assim que a coisa funciona. A Europa gosta muito desse negócio de escalonamento, né? Gosta. Até para... Vou fugir da parte jurídica, mas habilitação. Sim, senhor. Eu não pego uma moto de 300, 400 cilindradas com a primeira habilitação. Acho que é o mesmo critério. Você tem que ter tempo de utilização. Você tem que saber o que você está fazendo. Que eu acho até bem pertinente, canhamos entre nós. Né? Imagina, válido. Lá em populações bem menores, eles têm esse controle. Imagina no Brasil, com esse tamanho de população, a gente sofre vários problemas por essa falta de senioridade, vamos falar assim, essa falta de acúmulo de experiência. E em todos os setores a gente vê isso. Na nossa advocacia, talvez seja até um assunto para a gente desenvolver aqui logo em breve, mas também é muito vítima disso daí. Né? E acaba até atrapalhando o próprio judiciário. Com Às certeza. vezes as coisas poderiam ser resolvidas, né, por conta de técnica. E, até um desnivelamento. O próprio tirocínio, né? Você vai ganhando, você vai tendo ele. Né? Você só atrapalha o próprio advogado, na verdade, porque a falta de experiência, infelizmente, a gente não sai da faculdade para advogado. Não. E aí a falta de experiência prejudica o próprio advogado, que ele vai tomar medo de alguma coisa, vai criar uma ansiedade que ele não precisava ter. Não precisava. Ele não precisava passar por aquilo ali. Se ele tivesse esse escalonamento, começa ali num juizado, né? Se a gente for pensar no sistema brasileiro, e segue. Mas eu pego o gancho do João Paulo nesse assunto. Eu concordo com ele que para o sistema prejudica muito. Não só a profissão da advocacia em si. Eu acho que é uma covardia você pegar um rapaz recém-formado e já jogar na Arena dos Leões lá, ele não vai estar preparado. Não é nenhuma arrogância, que a gente já tem mais
rodagem de falar isso daí, é porque a gente apanhou também. Muito. É arrogância, é lembrança, né? Então, se você puder fazer isso de uma forma que respeite o tempo de aprendizado, claro, cada um tem a sua capacidade, tem uns são mais rápidos, outros menos, mas que você consiga fazer isso daí para o sistema é bom. Se coloca na situação de um desembargador, de um ministro, recebendo um rapaz novo que não tem, às vezes ele tecnicamente ele tem um certo domínio, mas ele não tem um domínio da vida em si, Sim. do contexto da coisa, ele não sabe como sequer expor isso de uma forma, talvez vai até prejudicando o interesse de quem ele representa. E fica muito mais fácil os pares entenderem, né? Então, veja bem, os hábitos do desembargador, que a rigor são pessoas que já têm mais vivência, Sim. que já têm mais idade, que já percorreram várias etapas profissionais, é mais adequada para um sujeito, um colega ou uma colega que esteja mais ou menos na sua faixa etária. Os assuntos são mais parecidos. É natural isso daí, em qualquer segmento é natural. Mas não é nenhuma reserva de mercado, nada que eu estou longe disso, eu não penso dessa forma, mas eu acho que é uma forma de você poder desenvolver com uma certa harmonia isso daí e gerar um equilíbrio e gerar um aproveitamento melhor da capacidade das pessoas também. Eu estou dando discurso, né, mas eu acabo pensando nisso daí que talvez a gente começou com uma pauta, acabou caindo em outra, que a gente vê também muito despreparo hoje em dia. Nosso país enfrenta várias dificuldades naturais a um país desse tamanho, com essa história, e várias outras dificuldades não naturais, infelizmente. Então, estamos num momento assim muito, muito estranho e um momento de crise de identidade. A história, quem que eu sou, para onde que eu vou, né? E talvez por isso que a gente fica muito atrás de outras nações que acabaram descobrindo seu conceito, se constituírem enquanto nação, com objeto comum muito antes de nós. E eu não vou ficar perdendo tempo falando só dos Estados Unidos, que é muito fácil. Vamos para a Austrália. É muito mais recente que os Estados Unidos. Também está abaixo da linha do Equador, né? Está no mundo sul, que eles estão chamando, alguma coisa nesse sentido aí. E por que eles desenvolveram de uma forma mais organizada? Aí você tira o efeito da religiosidade que joga isso na conta dos Estados Unidos, né? Que estacaram fogo no Mayflower, vamos lá, vamos ter que fazer isso. Lá não teve Mayflower pegando fogo, nada disso na Austrália. Por que funcionou? Não é por causa da ascendência anglo-saxã, tudo bem, ajuda, né? Tem um histórico de disciplina, mas eles não ajudaram, não começaram a Austrália levando os melhores cidadãos, nem os melhores exemplos, né? Justamente o contrário. Ou seja, começou para quem estava subvertendo a ordem, Exatamente. não quem fazia parte da ordem. Por que funcionou? Porque, de alguma forma, eles fizeram um pacto social e se entenderam como uma nação, que é onde eu não vejo o Brasil hoje como nação. O Brasil hoje é um belo país, fantástico, país talvez o melhor sob vários aspectos, mas nós não somos uma nação, nós não temos um projeto comum. E estamos à mercê das capitanias hereditárias até hoje, né? São os mesmos que mandam, com os mesmos aproveitamentos. De vez em quando aparece uma marionete nova que começa a querer ter vida e atrapalha mais ainda, ou seja, e isso recai na formação dos profissionais de todas as categorias, e aí eu vou tentar reduzir aos profissionais do direito, que eu vejo uma visão rasa que eu vou trazer aqui, mas para o início de debate talvez sirva. Nós temos faculdades de direito que têm a mesma linha, o mesmo projeto pedagógico, trazido do tempo feudal ibérico. É o mesmo. Mudou-se muito pouco. Tirando um ou outro projeto específico, faço o possível para não nominar, mas tem uma faculdade ainda específica lá de São Paulo que tem um projeto completamente diferente. E o resto é a mesma linha. É um padrão só. É o mesmo padrão. É o mesmo padrão. Não só a grade curricular, que você é obrigado a atender MEC, etc., mas é o mesmo projeto. É a mesma situação. E você fazendo a mesma operação, você quer ter resultado diferente, só for maluco, certo? Então, ou seja, o Brasil está conseguindo fazer a mesma operação, ela está se diluindo, está conseguindo ficar pior. O resultado, além de ser igual, consegue ser um igual menos. E a gente está sofrendo isso no mercado de trabalho. Com todo respeito aos nossos colegas que estão vindo para o mercado mais recentemente, mas eu falo da nossa experiência, nós estamos juntos, a gente tem as mesmas dificuldades. Me diga, vou começar do Dr. João Paulo, qual tem sido os seus desafios para achar
contratar um colega para trabalhar dentro do seu departamento, que é o tributário hoje em dia? Me fala. Meu nobre colega, docente na área tributária também, vai conseguir me ajudar também, né, nessa questão, porque ele está direto com os alunos. Com a massa, né? Ele é a massa, ele consegue ver também a questão do interesse. Faculdade, apesar de, vou voltar um pouquinho, eu ainda acredito que o maior erro nosso é ter essa abertura, essa quantidade de instituições que com certeza o MEC não consegue ter um controle, apesar de dar todas aquelas estrelinhas lá, não consegue ter um controle da qualidade técnica. Qualquer um pega 4 ou 5 estrelas hoje, né? Mas nós temos muitas universidades e faculdades, universidades não, são poucas, mas muitas faculdades. O único interesse é vender, recepcionar o aluno, deixa ele fazer o curso do jeito que ele quiser, finalizou, ele se vira. Joga ele no mundo e deixa ele correr atrás. Deixa ele correr atrás. Basicamente. Para mim, aí já está o início do erro. Claro que todo mundo tem que ter acesso à educação. Querendo, tem que ter acesso à educação. Isso é fato. Mas tem que haver a capacidade para aquilo também. E não adianta você querer ter um monte de liberações, né, de uso do ensino sem querer manter a qualidade. Hoje, inclusive, a gente recentemente teve a questão de não permitir a faculdade de Direito via EAD. Hoje já teve alguém questionando o porquê eu não posso ter uma faculdade de Direito em EAD. Como se estivesse funcionando as presenciais. Né? E a gente fica pensando, exatamente. Se não está funcionando normal... Se é simplesmente liberar um diploma, a gente parte para outro caminho. Mas talvez. Ok. Deixa eu avançar na provocação. Isso é uma realidade. O volume de faculdades de direito que existe no Brasil é maior que a soma de todas as faculdades de direito do planeta. Tem alguma coisa bem errada nisso aí. Ponto. Já indica algum erro aí. Aí, primeiro, por que tem tantas faculdades de direito no Brasil? Quem libera é o Ministério da Educação e Cultura. Sim. Isso são fatos também. Vem de um projeto, mais um daqueles projetos tacanhas, enfim. E é um curso relativamente barato, né? É barato, é fácil. É um curso barato, é fácil acesso, colocar na grade. Vamos colocar todos na faculdade. Todos serão graduados. Poxa, isso é lindo. Onde funcionou isso daí? Só queria saber. Então, das duas umas, ou a faculdade no Brasil deixa de ser uma faculdade como deveria ser, e a faculdade, a rigor, é um lugar que você utiliza para fazer os formadores de opinião. Sim. E os repassadores de conhecimento. A faculdade, a função principal dela é isso, e depois, para algumas situações, pesquisa. Sim. Então, é isso que é o conceito de faculdade, desde Atenas, isso daí, não muda muito. E é a forma que funciona. Então, no Brasil nós temos hoje metade da população graduada no 3º grau. Poxa, maravilha, parabéns. E daí? Eu falei simbolicamente, não é esse o fato, mas e daí? Na Alemanha você não tem 10% da população formada em 3º grau. E qual que é o grau de desenvolvimento deles? É o mesmo do nosso? Eu acho que tem uma diferençazinha nisso daí. Então, ou seja, por uma opção política, ideológica, etc., fizeram isso. Estou indo para a origem para ver o que se faz com isso agora. Tudo bem, está aí, abriu. Acesso a todos. Aí você tem duas realidades, a faculdade pública e a faculdade privada. Sim. Sim, você acabou de falar agora há pouco. As faculdades estão correndo atrás do pão nosso de cada dia. Elas têm que sobreviver também. É um curso barato. Barato, fácil de implementar. A procura é grande. Com muita concorrência. Muita concorrência. Aquela coisa todo mundo que não sabe o que fazer morre no curso de direito, vamos ser honestos. Vai ter. Aí a pergunta que eu te faço, você está lá dentro, da vida acadêmica, você acha que vai ter um canibalismo dentro disso, vão sobrar os melhores? É alguma coisa que, por exemplo, aconteceu na Inglaterra um tempo atrás, nos Estados Unidos um tempo atrás, as melhores preponderaram. As piores foram ficando no caminho, não foram conseguindo subsistir. Você acha que tem uma possibilidade disso? Eu acho que é natural da evolução, vamos usar a sua expressão, esse canibalismo, uma vai acabar se sobressaindo e as piores vão sair. Só que até isso acontecer, e aí a gente vive isso no dia a dia do escritório, a gente vive isso no dia a dia dos tribunais, dos juizados, até que isso ocorra, a
A gente tem um caminho árduo aí a seguir e o resultado dessa quantidade de profissionais jogados sem qualidade nenhuma, e aí eu vou dizer sem qualidade, até sem medo de errar, e tentando Sem ofender sem ninguém. ofender mas, ninguém, ser o menos arrogante possível, mas a verdade é que as faculdades lançam uma baciada de profissional no mercado que não tem capacidade de fazer o mínimo daquilo que ele deveria conseguir fazer. Ah, mas o exame de ordem faz uma peneira muito boa, tá? Faz. Mas sobra muita gente que é bom, que tem uma capacidade de decorar as coisas, de gravar as coisas com muita facilidade para fazer prova. Né? E aí eu brinco com os alunos. Contigo, justamente pelo fato de ter gente que era, teoricamente, do mesmo nível e que passou na OAB e na hora de redigir uma peça, Ele fica louco. não conseguia Não escrever vai, por não falta vai. de conhecimento de português básico, português Não básico. estamos falando de direito, estamos falando de português, redação simples. Simples. Eu brinco que você é OAB hoje. Trocar seu exame de ordem para uma prova de português e gramática, Não, ninguém vai virar advogado. Aí essa peneira aí era fininho. muito melhor. O pessoal decora a forma que a banca pede as coisas e acabou, passa. Não é a qualidade. Senão a OAB daqui um dia, para aprovar alguém, vai ter que estar permitindo o uso de inteligência artificial. Deixa eu consultar o chat GPT que fica mais bagunça simples. hoje. Quer dizer, eu não tô, mais uma vez. Não, sem ofender ninguém, claro. Não sou contra. Acho que está aí, a tecnologia está aí, tem que utilizar. Saber usar, ajuda, papapá. Mas faço um desafio. Antes do advento do telefone celular, eu sabia de cor nome completo, telefone, endereço e CPF, assim, de um volume absurdo de clientes. Hoje você não sabe nada. Rapaz, se você perguntar o número do telefone celular dos meus filhos, eu vou engasgar aqui. Exato. Mas é uma vergonha. E olha que eu não sou dos piores, eu sou até esforçado com relação a isso. Claro, o ser humano tende ao caminho mais fácil, né? A acomodação. Então, se o cérebro não está sendo exigido para isso, eu vou poupar para outra tarefa. Vou usar ele para outra coisa. Mais cedo ou mais tarde já começaram as pesquisas para verificação do comportamento das pessoas que utilizam a inteligência artificial com mais frequência e como o próprio cérebro está se acomodando em relação a isso. A gente vai pagar essa conta. Já iniciaram. Definhando. E a gente vai pagar essa conta. Voltando lá para a questão do exame de ordem, a grande questão é que o exame de ordem ele faz uma peneira, beleza, ele faz. Só que o João usou uma questão lá da Europa que é as fases da carteira de habilitação, né? Sim. E aí a grande verdade é que a OAB está no mesmo sentido. Ela vai aprovar aquela pessoa que conseguiu decorar, conseguiu gravar, mas fazer prova não é advogar, fazer prova não é prestar um concurso, A grande verdade é essa. O fato de você ter sido aprovado em alguma coisa não significa que você sabe. Você dirige do jeito que você fez a prova do Detran? Misericórdia. Melhor nem falar. Não vamos fazer isso. Não tem condições. Mas, olha, veja bem, você entrou numa questão sensível, que é o problema que nós estamos tendo no Brasil. Um país onde muito mais do que a metade, que tudo que se produz do PIB, né? Tudo que se produz nesse país é ligado direto e indiretamente ao poder público. Já é um problema. Aqui tem um índice, eu acho que maior que Cuba. Então, quem que é socialista? Eles ou nós, né? Então, tem alguma coisa errada. Mas a balança da economia, o dinheiro está de um lado, ou seja, todo mundo vai para lá. As pessoas querem se proteger, elas têm que sobreviver. Exato. E dentro disso tem uma busca no nosso segmento insano de colocação dentro do poder público. Sim, exato. Que são os benditos concursos, fora os esquemas dos comissionados aí. As inserções. Assunto para outro momento. Assunto para outro momento. Sensível. Muito sensível. Mas dentro disso daí, a visão nossa, eles têm que passar por partindo do princípio. Olhar para a Câmara, partindo do princípio. Os nossos concursos são legítimos, são corretos, são justos, né? E eu, que me prova o contrário, devo entender que são, muito especialmente para os cargos e funções de direito, e a todos, seja o escriturário, seja o delegado de polícia, o promotor, o juiz de direito,
é uma miríade, né, Uhum. de profissões que derivam do direito e muitas que estão na máquina pública. Você passa por um concurso de provas e títulos, pesadíssimo. Sim. As pessoas têm que se dedicar meses, anos, às vezes, integralmente para aquilo, com alguém sustentando-os. Aí você acaba fazendo uma peneira natural de ver pessoas que têm uma formação melhor, em geral que têm condição originária Melhor. financeira melhor, que têm uma capacidade intelectual mais desenvolvida. Não vou dizer que são mais inteligentes ou menos que os outros, seria desagradável falar isso, mas uma capacidade intelectual mais desenvolvida, uma capacidade de absorção de conhecimento melhor, ou seja, são os mais capacitados. Você pega essa legião de jovens capacitados, de origens nobres ou seminobres, vamos brincar dessa forma, e coloca dentro do poder público para estratificá-los num pensamento sem expansão, linear, Botou dentro da caixinha. bolsou dentro da caixinha. Ou seja, os nossos melhores valores que teriam que estar no mercado para fazer esse país desenvolver, e nós estamos precisando de gente boa para desenvolver, como estamos, eles vão para o poder público para não desenvolver. Porque no poder público você está lá para manter. É um conservadorismo por excelência e por conceito. E aí o nosso mercado, que é o privado, fica, olha o trocadilho, né? Fica privado de excelentes valores que vão para o poder público. É muita distorção. E essa distorção ela é ensinada desde a escolinha, passando na faculdade. As faculdades de Direito são verdadeiros cursinhos de concursos. Sim. Né? A grande maioria, infelizmente, até as faculdades públicas estão sendo dessa forma. Eu falo, Direito eu formei na Universidade Federal, e eram 2 turmas, né? Manhã e noite, na época era seriado, era o ano inteiro, etc. Então, eram mais de 100 formandos. Eu te garanto que pelo menos 90% ou mais de 90% dessa turma todinha correu atrás de concurso público. Não, mas continua assim, fique tranquilo. Boa parte foi aprovada com seus louvores. Estão aí hoje, desenvolveram na carreira, são excelentes no que fazem, mas, poxa, se tivessem vindo para o mercado, poxa, poderiam ter mudado até a realidade da advocacia local, do nacional, tem potencial para ter ido muito além. Então, lá, quantos desses que foram por vocação? Olha, eu acho que poucos. Você mencionou algo que me lembrou contratações antigas, até na época de atuação no Rio de Janeiro, aqui também, mas era comum, na análise curricular, você verificar a faculdade. Você já conseguia faz um filtro ali já, né, a qualidade do candidato pela faculdade. Hoje em dia, não consigo mais. Não, Nem isso eu consigo mais. Não, isso aí virou uma situação complicada, porque é muita faculdade, é o que a gente está falando desde o começo, que é muita faculdade. E aí a gente pega o problema de que 90% dos alunos de todas essas faculdades querem concurso público, seja por vocação ou não, a gente nem vai entrar nesse detalhe. Que hoje em dia é difícil você ver alguém falar, eu quero entrar na polícia por vocação. Não, eu quero entrar na polícia porque é serviço público. Mas depois eu queria falar sobre isso. Tá, mas assim, se a gente tenta fazer esse filtro hoje por faculdade, na contratação, já tá ruim. Já. Você imagina se a gente começar esse tipo de filtro, aí vai complicar de vez. Aproveitando. É uma ideia que eu venho propagando há décadas, né? E, de certa forma, parece que estão em encaminhamento. Eu acho que todos os concursos públicos, todos os concursos públicos no Brasil, deveriam ser feitos num único dia, uma vez por ano. É uma ideia que pode parecer meio louca, mas ela tem uma funcionalidade. Disserte sobre, explique. Você vai estar favorecendo 2 situações que hoje não são favorecidas com o concurtur, né? O concurtur é o cara sai fazendo concurso para tudo quanto é lado. Sim. O que é padrão, né? É padrão. Padrão. Você fazendo isso primeiro, você vai favorecer ao sujeito que é mais vocacionado, aquele que quer aquela profissão porque ele acha que ele, sabe, ele incorpora bem naquela profissão, vai fazer bem para ele, ele tem uma vocação naquilo, ele tem vários que tem. Tive o privilégio de conhecer delegados que são apaixonados pela sua profissão muito antes de exercê-la. Queriam porque queriam ser delegados, e são excelentes delegados, eles amam o que fazem. Promotores, eu conheço vários
Promotores que aí aquele negócio do nepotismo, mas não o nepotismo cruzado, né? Ele prestou concurso, viu o pai dele ou a mãe no Ministério Público, gostou daquilo, prestou o seu concurso valorosamente, queria ser aquilo e foi, e é excelente no que faz. Não vou citar nomes aqui, mas tem uma pessoa muito amiga que eu respeito demais, é um gênio, e ele é maravilhoso como promotor, todo mundo reconhece ele como um exemplo como promotor. Na magistratura, temos bons exemplos nisso daí. Em compensação, hoje a gente vê muita gente fora do seu ninho, o cidadão vai onde ele passou, é o que serve, no concurso que ele passou, é o que ele faz, e às vezes faz aquilo para esperar para passar no próximo, e lá vai ficando. Aí você consegue ter uma legião de servidores públicos não satisfeitos, não pelo salário, mas porque ele não está no lugar dele, seja geograficamente, seja profissionalmente. E é muito comum você ver isso. Essa pessoa ela não tem paixão pelo que ele faz. Ele faz aquilo para pagar as contas, o que é justo. Não estou aqui para julgar o que o homem faz para levar o pão nosso cada dia para casa. Mas em termos de nação, volta àquela história, a construção de um projeto de nação. Será que não é melhor você abastecer o serviço público com servidores públicos de verdade, vocacionados? Você muda todo o jogo. Muda. O servidor público vocacionado ele é comprometido. Ele é o primeiro a não aceitar essa história de comissionado, indicado, o primo do concunhado, o tio da vizinha, o nepotismo cruzado, o namorado do fulano. Ele é o primeiro a falar, mas peraí, você está estragando a minha casa. Você está estragando a minha vida. É verdade. E a minha vida é servir ao público, e você não vai servir ao público tanto quanto eu. Hoje você convive com isso, essas pessoas convivem com isso porque não tem um compromisso de vocação, de paixão. Não é a vida deles. A vida deles é o justo, receber o que está recebendo. Fazer para pagar a conta. E acaba virando a profissão do servidor público. A profissão dele hoje é descobrir as brechas na lei, ou gerar as brechas na lei para botar o penduricalho, para ver como é que eu ganho mais, não sei o quê, qual que é a minha... Sabe nesse sentido, a gente tem... cito alguns exemplos aqui, sem direcionar aos órgãos, mas alguém que fez concurso para professor e que trabalha numa secretaria de fazenda. Trabalha na secretaria de fazenda. Retirado para cobrir um buraco que estava ali, mas não... Ou por um favor político, ou por alguma coisa. E esse buraco tem 5 anos que ele existe. É raro, mas acontece muito. Também foi para o nosso tribunal. Foi para o tribunal. Foi fazer complicado. Qualquer outra coisa diferente. E o contrário também há de se dizer, é verdade. Eu também tenho exemplo na família de pai delegado, filho delegado, filha delegada, e todos eles trabalham com maestria, adoram, fazem tudo que podem para que haja qualidade dentro do serviço prestado. Se isso fosse o normal, seria perfeito. Muda tudo. Muda a regra do jogo. E a gente acha que isso vem de né, vamos dizer assim, entre aspas, cargos menores, concursos mais tranquilos. Eu tenho um amigo que é juiz hoje, que é uma carreira que a grande parte dos estudantes de direito almejam, e ele era delegado de Polícia Federal, e ele conta hoje que ele é juiz porque a esposa não gostava que ele fosse delegado. Ela é médica. Ela não tinha que estar dando palpite nessa história. E hoje ele é juiz. Por quê? Porque quando ele passou no concurso para juiz, ele já estava nomeado como delegado da Polícia Federal, estava em fronteira, como ele gosta de contar, com distintivo no peito, peito aberto, feliz da vida, gritando para todo lado que era delegado, e hoje ele é juiz. Ele não é tão feliz como ele era enquanto delegado. E estamos falando de cargos que são excelentes, né? No interior do país, inclusive. Rara, muito rara. Eu reconheço que é rara. Então tá que ficou na minha cabeça. O cidadão cumpria o período como juiz substituto e largou tudo porque saiu o resultado de um concurso de polícia civil, que era o sonho dele ser policial. Ele queria ser policial, acabou. Era o sonho dele ser policial. Garanto que ele é um ótimo Ninguém policial. Entendeu, muita gente nem perdoou ele ter feito isso daí. Falou, mas como, né? Você solta o sonho dourado e ele falou, não, meu sonho dourado era esse aqui. E ele tem muito tempo, não tem contatos nem nada, acho que nem mal lembro da feição. Mas eu acho que a chance dele ter virado um mau policial deve ser 0.
Ah, Ele Ele adorava aquilo, cara. Ele saiu. O negócio dele Dizem não era que- carreirista, o negócio dele era a carreira e não o carreirismo, você entendeu? Entendi. Ele, poxa, É exatamente. é uma história linda, né? Pena que a gente está falando aqui de exceções. Muito. E isso chateia, volta à história do conceito de país, né? Do projeto de nação, e que a gente não consegue ver, porque a base já vem. Nem. Eu vou falar pervertida, mas isso é uma maldade, né? Mas ela vem muito entorpecida por uma série de coisas que não são foco, né? Você não consegue trabalhar nisso. Aliás, profissões vocacionadas hoje que você consegue ver, não estou fazendo nenhum demérito a nenhuma delas, eu vejo na medicina que o cidadão Ele sofre são igual poucos que fazem porque é. o pai manda, não sei o quê, não sei o quê. Em geral, o cidadão está lá, é uma faculdade muito exigente Exato. na fase que o sujeito é. Né? São jovens, né? Moças jovens, rapazes jovens, em tudo o que isso significa ficar preso. Tanto é que, em geral, colegas de medicina acabam se casando, né? Porque Não conhece ninguém. o mundo deles é ali, né? ali, só vive horários ali. O juntos. que sobrou é aquilo lá, né? Então, enfim, faculdade de medicina, o cidadão não faz só para se formar até o fim, é muito difícil. É muito complicado. Ele desiste no meio do caminho, ele tem que ser vocacional. E a faculdade de Direito, se você lembrar bem, ela é fácil. Vamos lá. Eu destoo. Destoa? Minha, Olha que não. Vamos hein? lá. A faculdade de Direito é a mais fácil para você se formar. E a mais difícil para você Exercer. aprender. Aprender, concordo. Mas eu estou falando estritamente cidadão, de se formar por qualquer razão. O sujeito que entra na faculdade, eu vou entrar na faculdade de Direito para entender o direito. Bem, para início de conversa, quando ele terminou no 5º ano, do jeito que o Brasil é, pelo menos 20%, Ele já não sabe mais nada. 20% das leis que ele aprendeu no começo já não são as mesmas. Exatamente. Então, a coisa se corrói, você nunca consegue aprender o todo. Segundo, o direito é amplíssimo. Olha, eu vou falar de uma forma um pouco romântica aqui. A faculdade de Direito, para quem gosta de Direito, Sim. ela é linda. Ela é encantadora. O cidadão, para entender o direito, ele tem que entender o ser humano. Sim. Ele tem que entender a si próprio. Ele tem que entender, sei lá, o projeto cósmico, sabe? Ele tem que dar um passo além para poder fazer uma faculdade de Direito de verdade. Sim. A faculdade de Direito é muito mais filosófica do que técnica. Sim. Sim. Só para analisar, certo? Agora, e aí eu te pergunto quem hoje que quer filosofar alguma coisa na era que a gente está vivendo. É isso daí. Ninguém quer filosofar, ninguém quer pensar. Numa era de manchetes, né? Você lê as manchetes todas, ninguém vê a notícia. Ninguém quer pensar em nada. Ninguém aprofunda em nada. 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 É a terra da resenha, né? Exatamente. Exatamente. E ninguém quer... Seus alunos lá, eu imagino, eu sei como é que você é exigente, rapaz... Eu sei como é que você é bravo também. De vez em quando você tem vontade de matar nenhum assim. Não, no bom sentido. Não, assim. Você vai dar uns tapinhas assim. Se a gente pensar lá em 30 aulas por mês, 29 eu quero matar alguém. É tranquilo, mas é muito tranquilo. Mas em uma era, a gente falou de inteligência artificial e eu respeito. Tem que usar. Tá aí para facilitar, usa. Mas o pessoal não sabe nem usar a inteligência artificial. Porque para você fazer a utilização da inteligência artificial, e aí o João é 400 vezes melhor nisso do que eu preciso saber perguntar, eu preciso saber entregar para a inteligência o que eu quero, para ela não me devolver um monte de porcaria. A gente está vendo aí, eu não vou citar nome, não vou citar nada, mas advogado passando vergonha porque fez uma petição completamente de IA, com jurisprudência que não existe, Exato. com doutrina que nunca existiu na vida. O trabalho de revisar. Não, ele não leu nada. E leu também não entendeu. E se leu também não entendeu nada do que estava lendo. E aí você pode dizer sobre isso melhor do que eu, porque você trabalha, né, com inteligência artificial. Eu sou confesso, meio tapado para inteligência artificial. Eu vou trazer eu melhoro um dia, eu melhoro. Vou trazer uma hora eu melhoro. Um dado importante aqui, talvez insignificante para alguns, mas também só para... que eu acho interessante. Você sabe a quantidade de consumo de energia elétrica por conta de uma palavra que é mal utilizada na hora de você perguntar para um servidor de inteligência artificial, assim, são milhões de dólares gastos por causa de... Por favor. Você vai pedir para a inteligência artificial, por mais educado que você tenha sido com a sua família, por favor, faça isso. Não, cara. Ela tem que decifrar, por favor. Ela tem que entender, é algoritmo, ela vai ler eu tenho que ser mal educado com a inteligência. Como binário ou não, para poder entender por que você está colocando aquilo ali. Está desvirtuando a educação ainda do ser humano. Não.
É diferente. Vai vendo. Talvez um dia que as máquinas não me ouçam isso num futuro próximo e me achem Como é mal que era? educado. A com Skynet tá aí A pra te Skynet pegar, já você fica bate de aqui. olho. Esqueci o nome. A máquina Datilografia? não, de criptografia Ah. dos nazistas. Como é que chamava? Era Enigma, né? Ah, Enigma. Era Enigma. Era Enigma. Acho que sim. Que na época era avançadíssimo. Uhum. Né? E os ingleses que conseguiram, acho que inclusive foi o Turing, né, que estava à frente da equipe, que conseguiu decifrar não o Enigma, mas a Enigma, Uhum. utilizando o quê? Computação. Sim. Naquela época ele começou a mecanizar algumas situações. E ele só conseguiu atingir o resultado quando conseguiu cortar as palavras que eram repetidas, né? Então, eles começavam ou terminavam com Hi Hitler. Tira isso daqui, que você está Tira. consumindo um tempo da máquina Que não precisa. e que ela está se perdendo. Desnecessário. A hora que eles conseguiram tirar, e aí que vem a história do que hoje eles falam. Oh, meu Deus. Quando você vai fazer um programa, você faz os parâmetros, né? É outro nome, não me veio agora. Daqui a pouco eu vou lembrar. Eu estou com a inteligência artificial, está correndo no meu cérebro. Você tem que saber utilizar, tem que tirar aquilo que é comum, que você pode retirar para fazer pesquisa naquilo, limpar a espuma do chope. Aí você consegue, e eles conseguiram fazer isso depois tinha um prazo X, né, que só durava 24 horas. A Enigma eles tocavam todo dia o sistema. E a Segunda Guerra Mundial foi, de certa forma, ganha por causa disso. E daí nasceu a computação. Esse cidadão continuou desenvolvendo tudo isso, que é o computador que se utiliza até hoje. Enfim, a hora que você traz essa situação, cidadão, é uma informação que você trouxe que tomara que seja divulgada, que grande parte das pessoas nem sabe disso. Presente, eu não sabia, não fazia ideia. Você pode estar ajudando a vida profissional de muita gente, só de tirar o por favor dele. Eu não fazia ideia. O que o Rafael colocou aqui, antes de se adentrar no mundo, você tem que saber utilizar a ferramenta. Você não vai entrar dentro de um carro, numa moto, sem saber o que você está fazendo ali. Da mesma forma, você tem que saber formatar prompt. Qual o prompt do comando que eu vou formatar para conseguir extrair o banco de dados, aquilo que eu não consigo ter dentro de mim de forma como a computação tem, inclusive de análise e de banco de dados, mas eu tenho que pedir para ela da forma correta. E aí metade da frase dele eu não entendi. Prompt de não sei o quê, não sei o quê. Olha, é isso aí. Aos que estão nos ouvindo, eu me comprometo a aprender informática. Esses dias mesmo parece que eu vou ter uma aula de Orkut, uma coisa que eu vou entrar nesse meio de rede social, mas eu vou me desenvolver rápido. Está em voga. O Orkut realmente eu vou bastante chegar, utilizado. Assim que ele voltar. Né? Até declaro, o meu Facebook, eu tenho um Facebook. Ele está lá. Está lá. Quem montou para mim foi o meu filho. Quando ele tinha 6 anos. Eu não sei abri-lo. Entendi. Eu não sei, eu não sei o que fazer com aquilo. E minha filha montou para mim um negócio que chama Instagram. Eu não sei como é que faz para chegar naquilo. Não, eu te solicitei uma amizade tem 3 anos e meio. Tá tudo bem. Não, mas nós somos amigos. Não, mas lá. Não, você não tá entendendo. Lá no Second Life. É lá. Me dê um tempo, eu tô chegando lá. É onde a vida é boa. Não tô falando da vida normal. Eu tô falando de onde a vida... Como é que é a vida do Instagram lá na Matrix. Exatamente. A vida como deveria ser, né? Exatamente. Poxa. Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você falou de inteligência artificial e tudo mais. E aí E a gente volta lá para aquele assunto do começo, da situação dos profissionais que estão saindo da faculdade. De direito, especificamente, pelo amor de Deus, não estou falando mal de profissão nenhuma. Eu vou falar da nossa, porque resolve-se aqui. Mas eu aprendo a utilizar a inteligência, eu utilizo ela de uma forma inteligente, por assim se dizer, e eu faço o que quando essa galera cai numa audiência, cai numa sustentação, onde a inteligência artificial foi embora? Eu já não tem computador. Repita comigo. Repito. Pai Nosso. A salvação talvez seja essa. Uma Ave Maria daqui, um Pai Nosso dali, talvez resolva fica bem difícil. O que eu acho... Porque eu assisti uma sustentação feita onde o nobre colega, eu não vou citar nome até porque eu não sei, senão, do jeito que eu sou, talvez eu até falaria por brincadeira mesmo, mas assim, ele apertou lá para inteligência... E ela falou. E ela falou, com aquela voz do Google, sabe? Aquela voz bonita do Google. Eu vi de locutor de aeroporto. Exatamente, horrível. Mas ele tomou uma penalização. Tomou, coitado. Mas é porque eu acho que ele não precisava passar por isso. Só para acrescentar na pergunta aqui. Na pandemia... Bons tempos. Deus me livre. Mas nesse aspecto específico que eu vou tratar aqui,
para a gente, igual a mim, que já está rodando há muito tempo, meus colegas, que para conseguir chegar numa sustentação oral e conseguir expor e conseguir conquistar a atenção do desembargador, do ministro, com alguma coisa que seja interessante para eles, e olha, se coloca no lugar deles. Eles têm que ler milhares e milhares de páginas, e muitas coisas que às vezes são repetitivas. Eles têm que ver dezenas ou dúzias, ou, quiçá, às vezes sem tempo, porque agora as sessões são 1, 2, 3 dias seguidos, de sustentações orais muitas vezes maçantes. Você conseguir conquistar a atenção de uma pessoa dessa, eu nem os culpo, sabe? Porque é muito difícil. Não, é Desde complicado. 9 horas A da função manhã, deles é muito complicada, muito complicada. Então, você conseguir, de alguma forma, chamar a atenção, para conseguir expor uma razão do seu cliente, que não é nem sua, né? Do seu cliente, para que ele, pelo menos, consiga falar, peraí. Deixa eu olhar isso com calma. Para a gente chegar nesse ponto, tremi nas pernas demais, suei frio demais. Dor de barriga. Algumas vezes, algumas humilhações também, porque Não é de praxe. tem uns doutores aí que eles não aliviam, não, eles castigam a gente também. Certo? Algumas vergonhas, para você conseguir ter um mínimo de desenvoltura para poder se apresentar e estar num nível que você mereça ser ouvido por eles. Aí me vem uma pandemia, eu fico olhando para uma tela, e o que é pior, né? Você não olha nem para a tela, você tem que olhar para o buraquinho que é a câmera, porque senão fica parecendo vesgo, parece olhando para o lado, alguma coisa assim, né? Olhando para vocês aqui agora, você tem que olhar na câmerazinha lá em cima, com uma luz na sua cara, porque senão você fica com cara de sepultamento, né? Você está todo escuro, você vem, pá, aí abre a tela, outro rapaz novinho, outra moça novinha, ela põe na mesma tela o discurso e lê ele inteiro. Acontece. Não, aí, sabe quando te nivelou? Eu olhei assim e falei, rapaz, tem alguma coisa que está acontecendo aqui que. Sabe, o debate ficou tão pobre. Ficou. Eu estou só acrescentando e trazendo isso. A pergunta dele foi agora, e na hora do vamos ver, como é que fica a turma da inteligência artificial? Exatamente o que eu ia te falar. Agora você já deu o exemplo. Talvez, e é claro, com a experiência, né, talvez o maior erro nosso é ter que forçar os mais novos na profissão a ter que passar pelas 12 provas, né, sem ter alguém para ajudá-lo. É mais fácil você aprender com o erro dos outros do que errar para aprender. Claro, nossa. Muito mais. E é comum. Eu achei que ia melhorar, mas tá comum. Leitura da sustentação. E às vezes o próprio desembargador ele se sente desconfortável, até para não ser intransigente ou ter que dar uma bronca que não é o que não é o lugar, ali ele não tá, exatamente. Não é pai de ninguém. Ele tá ali para julgar, ele não tá ali para você discorda, né? Não, eu vou contar um caos. Para consertar a forma de trabalhar do advogado. Não, ele não está ali para isso. A função dele não é essa. Tem a equiparação entre as profissões, tá? Todo mundo no mesmo nível, teoricamente. Né? Então, aí você pega alguém que vem, por mais novo que seja, e está lá fazendo a leitura, você vê o olhinho mexendo de um lado para o outro ali, e realmente robotizado. Às vezes era melhor botar inteligência artificial para fazer aquilo ali. Nossa, mas com a voz do Google fica ruim demais. Mas eu vou... Não tem condições. Opa, escapou a palavra agora. Cadê a inteligência artificial para me ajudar? Mas eu vou florear o que você está falando aqui com 2 casos rapidinho. O primeiro caso, isso aí no STJ. O primeiro caso, eu fui para sustentação oral. E o STJ é um lugar interessante, sabe? É bacana. É uma arena ali. Você emagrece, tá suar, é ótimo. Não, é bacana. Aí você desce, você tem que subir uma escadinha, é um negócio bem interessante. Assim. E suar não é escada, não, é nervosismo. Nervosismo. E você está lá, poxa, alguns daqueles foram... Quantos daqueles você leu o livro? Bem, na minha época a gente lê os livros desse pessoal. Né? E quantos daqueles nos foram professores? Eu tenho professora minha que está lá, professor que está lá. Sim. E quantos daqueles você não leu jurisprudência? Todos, né? Teoricamente. Na minha época era assim. Desculpa, eu estou ficando meio velho só para falar. Mas cheguei para fazer. E para não errar, levei até escrito, né? E o colega foi na frente, eu estava na escada.
sobe, faz sustentação e você logo depois na escada, né? Então, escadinha. Rapaz, o colega, até hoje eu agradeço, que foi com ele, que Deus me perdoe. O colega nem lembra. Aprendeu com o erro dos outros, muito mais Nossa, fácil. mas foi. O colega pegou, ele sacou o papel e começou a ler. Rapaz, o ministro olhou e falou: ó, doutor, com todo respeito, se for para ler papel, eu já leio todos que você mandou para mim. Não precisava passar. Não, mas Coloca ele nos foi. memoriais, Olha, foi um né? corte raso tramontina que o ministro deu. Não precisava Ó, passar por e isso. para aliviar, isso daqui deve ter. Tem mais de 20 anos. Mas foi um corte raso tramontina esse negócio. E eu era o próximo da fila. Jogou papel fora. Não, eu subi a escada, o papel não veio, só para você ter uma ideia. Então você já sei, ó, minha cola. Isso, né, veja bem, diante da situação, eu, cara, soltei o que tinha, mas eu sou daqueles que leio tanto papel, mas eu levo na mão, mas eu leio tanto papel que chega na hora que já está aqui outra. Eu me preparo, eu acho que é um desaforo o cidadão fazer audiência, fazer sustentação oral sem se preparar. É um desaforo para com o próprio cliente. Você está representando alguém, não é você, não é sua vaidade, não é nada. É alguém que você representa. Você pode estar, poxa, às vezes é a vida da pessoa, da família inteira. Merece essa dedicação. Claro. E a história de estudar é bom, você aprende com aquilo. Então, vocês sabem, já me viram quantas vezes falaram, você tem que ver a sustentação. Eu falo, então tá, eu vou me preparar. Eu preparo. Sim, mas você tem que estudar. Eu gosto daquilo. É a hora que você dá um passo a mais. Você, poxa. Aí dentro disso daí, me preparo para fazer sustentação. Eu escrevo tudo, junto às jurisprudências, pego o memorial, pego as peças, eu leio tudo de novo, vou fazendo recorte e cola daquilo lá, vou fazendo adaptação. Como que seria? Eu me coloco na situação do magistrado, o que eu ouviria para poder entender em poucos minutos? Eu tento ser o mais breve possível também, porque é uma maldade gastar o tempo desse. Cara, eu tento ser telegráfico. Eu tento ser telegráfico. Já teve vezes que eu extrapolei várias vezes, porque o assunto era complexo. Era muito. O pior é quando são vários assuntos. Casos e casos. Né? Quando é um assunto muito complexo, você consegue explorar e tratar. Mas quando são você pega um recurso que tem 2, 3, 4, 5 teses nele, você tem que falar de todos, cara. É um negócio complicadíssimo. Bem, sabe? Aquele monte preliminar, aquela coisa toda. E aí, como é que você fica? Você tem que dar uma pincelada em cada situação daquela. Mas, enfim, me preparo para tudo aquilo, escrevo. Aí sai uma versão final daquilo. Vou dormir, porque eu gosto de preparar um dia antes. No outro dia, dou uma lida. Aí, quando eu dou uma lida naquilo que está pronto, eu já começo a recorto, tiro, papapá, vai de um excesso, você vai... Rapaz, aquele papel que está tão amassado, eu adoro ver sustentações orais. Adoro sessão de sustentação oral. E eu gosto de chegar antes, sou o primeiro a chegar. E eu gosto de ver os colegas, você vai aprendendo com aquilo. É bom, é muito didático, cara. É uma aula de graça. De graça. Sim. Você tem lá quantos juízes de grau superior com experiência maluca, desenvolvendo todo um conhecimento deles, não te cobram nada, aquilo é de graça. E os seus colegas que estudaram para fazer. Poxa, eu nunca saí de uma sessão de sustentação oral que eu não tivesse aprendido alguma coisa. Nunca. Adoro sustentação oral, adoro. Aí, papai, eu vou. Cara, vai passando. Nossa, às vezes o cara me dá um insight lá que você pega. Eu vou com uma papazinha toda rabiscada, põe em cima da mesa e vira. Aí eu começo. Mas é porque você aprendeu, você estudou, você eu incorporei aquela história, já, sabe? Aí pronto, aí eu passo, cada um tem um estilo, né? O meu acabou ficando um pouco mais informal, mas claro, informal no limite. Dentro de um limite, claro. Dando com autoridades lá, não é amigo, não tem. Meu chapa. Isso, né? São excelências, o senhor está aqui, a sua função é essa, eu devo a toda. Né? É venerável por estar lá, né? Então vamos lá, explico da forma mais formal, mas é um formal um pouco mais simples. Mais simples. Mais simples. Palatável. Né? Eu tinha uma postura muito adiloquial. E as coisas foram mudando. Hoje, boa parte dos desembargadores estão na minha faixa etária. Dos ministros não estão muito longe, você entendeu? Sim. E são pessoas da minha geração que toda essa pompa e circunstância já não fazem mais tanto sentido como meio de comunicação. Eles preferem uma linguagem mais direta, então eu tive que me adequar a isso daí, e para mim foi um libertador, fica mais fácil você falar, porque é muito mais difícil você errar numa linguagem coloquial do que errar numa linguagem adiloquial. Esse é um caso. Emendando, falando em rapazes jovens, no mesmo STJ, em outras circunstâncias, então um rapaz novinho, olha, 20 e poucos anos fazendo favor. Mas rapaz com gosto de jovem mesmo, de jovem.
iniciando a carreira, ainda o terno era um pouco maior do que ele, sabe? Parece que você está com o terno Sim. emprestado. Então parecia aquela figura, né, iconoclasta, assim, do estagiário, né, que estava lá. Rapaz, esse moço, a hora que ele inventou de abrir o verbo, quando ele começou a fazer a sustentação, eu saí um gênio. Né, eu sou encantado com profissionais que fazem uma bela sustentação. Um gênio, rapaz, novinho, mas fantástico, fantástico. Tem muito tempo, deve ter deslanchado na carreira bem. Ele tão novo, já estava no STJ, daí você imagina que... Mas é fantástico. E aí, falando, que já vou aproveitar em, às vezes, desviar o assunto para outra vertente, sustentações orais, eu tive a oportunidade e o privilégio de participar de várias no país inteiro. Você sabe que o meu histórico é de muita litigância, né, e muita militância na advocacia, e advocacia daquelas de umbigo no balcão, né? Então, eu rodei muito o país inteiro e tive a oportunidade de, acho que em todos os TRFs eu fiz sustentação, nas cortes superiores, STJ e STF também tive a oportunidade, STJ bem mais, obviamente, e nos tribunais de justiça, vários. Eu acho que mais da metade dos tribunais de justiça do país eu já fiz sustentação oral e já acompanhei a sustentação oral de vários colegas. Eu vou nominar, mas eu vou sugerir. Os que adoram, que são assim, os mais densos, cada um por sua característica. São Paulo é São Paulo, dispensa apresentações. São Paulo se explica. São Paulo se explica por si só. O nível é muito alto em São Paulo. O nível dos colegas é muito alto em São Paulo. Os que fazem sustentação oral e mais os desembargadores, os juízes em segundo grau de São Paulo, eles são muito dinâmicos. Em que pese você estar num prédio pomposo, né, muito bonito, a sede do Tribunal de Justiça, etc. Mas, antigo, né? Mas é belíssimo, né? Belíssimo. E muito bem ornado, né? É um neoclássico, aquela coisa toda, mas os desembargadores, todos muito, muito, muito competentes no que fazem, para estar onde está, imagina. Mas eles são dinâmicos. Eles não são lentos, não são conservadores ao extremo, muito pelo contrário, são dinâmicos. Eu vi desembargadores ajudando colegas que estavam, sabe, meio perdidos. Falei, colega, peraí, vamos lá. Eles, em São Paulo, tem uma dinâmica de fazer a máquina funcionar. Sim. É interessante isso. Eles querem ir embora, vamos fazer a máquina funcionar, sabe? Então, eu falo até para os colegas que são mais novos ou mais inseguros, vai para São Paulo, obviamente, se prepare, mas não tenha medo. Em São Paulo, eles te dão um espaço para você, porque eles querem resolver a causa, eles têm a preocupação com a causa em si. Então, eles já filtram, às vezes veio que o advogado não está conseguindo ter o mesmo desempenho, mas eles já fazem questionamentos, há uma dinâmica ajudam, né? muito interessante em São Paulo, muito interessante, muito interessante. Eu tenho um prazer enorme nessa sustentação oral no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Tribunal de Justiça, que é valiosíssimo, recomendo a todos que têm interesse em se desenvolver na arte da sustentação oral. E vocês veem que eu falo com muito carinho de sustentação oral, porque eu acho que é o se vira nos 30, né? Sim. Todos somos advogados, falamos da inteligência artificial, mas botou audiência e botou sustentação oral, amigo, aí é diferente. É você. Aí o recorte e cola é bem complicado. Aí você tem que ter uma substância para poder fazer aquilo lá, certo? Se você não tiver conteúdo, não tiver tirocínio, não tiver rodagem... Você não chama atenção e você não consegue explicar. Às vezes chama atenção de uma forma pejorativa, exatamente. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Minas Gerais Recomendo a todos os colegas que gostam de sustentação oral, compareçam, mesmo que não tenha nenhum compromisso, vão ao tribunal. Não é confortável. Vai assistir. A plateia fica em pé. Sim. É um lugar assim, o tribunal lá, quem pede assim, um prédio novo, muito bonito, mas fica em pé. Eles trouxeram os mobiliários da sede antiga. Os embargadores são encantadores. Agora, os nossos colegas que fazem sustentação oral, em Minas Gerais é grande demais, é um estado com, sei lá, mais de 800 municípios, e eu vi vários colegas vestidos de uma forma simples, nada desairosa, mas de uma forma mais simples, né?
que a história, camisa de uma cor, gravata do outro, né? Então, lá no jeitão, vi colegas com a sua botinazinha lá, tudo tranquilo. E é desses que você precisa ter medo. Não meça ninguém pela casca. Esses aí Vocês são vão quebrar a complicados. cara em Minas Gerais. Minas é... Olha, eu vi várias vezes aquela conversinha nossa do Mineirinho e tal, lá a gente todos tranquilos. Rapaz, Quando abre a boca, quando esse pessoal assume a tribuna, dói. Não, dói. não, qualidade. é maravilhoso. E sem pegar em um papel. Mas nem o meu para fazer o roteiro eles não têm, nada. É. Doutor, como é que o senhor tá? Começa. Rapaz, eles são adverlocais, na maior parte. Mas são encantadores. É uma aula atrás de outra, atrás de outra, atrás de outra. É bonito de ver. É encantador. Recomendo. Vá para E desesperador se você for o contrário ali. Já te dá eu faz igual uma gastura. Eu acabei sendo o último, já era quase à noite. Eu comecei a falar, doutor, vocês estão cansados. Eu vou. E eu estou tão envergonhado. Se o senhor me permitir, vou tentar ser breve aqui para não passar tanta vergonha. Eles foram muito queridos comigo e fluiu muito bem. Minas é bom. E nessa vez específica, mas eu adoro fazer o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Adoro. Mais um que eu recomendo. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Bom também. Nível técnico dos desembargadores altíssimo. Nível técnico dos colegas advogados. Olha... Paraná não é para qualquer um. Paraná é bom. Eles são muito preparados. Muito preparados. E o nível de descontração, zero. Corte militar. Paraná é complicado. Eu falo com tranquilidade, né? A família do meu pai é toda do Paraná, meu sobrenome é muito comum lá, sou muito bem recebido sempre, sou da casa, literalmente. Mas a gente bem que aqui em Curitiba a gente nem sabe como é que se reproduz, né? Porque o curitibano não fala com gente desconhecida, né? Então, assim, é só uma brincadeira deles lá mesmo, mas... São sérios. São sérios, são formais, o nível de discussão é muito elevado, eu estou falando tecnicamente, é muito, muito, muito. A densidade é, assim, quiçá as sessões do STF que tem o nível que tem o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Não vai lá para passear, não. Vai lá sabendo o que você está fazendo. Senão a vergonha vai ser enorme. E ainda tem uma dinâmica de ostentação oral que é interessante. Geralmente a mesa em U, estou falando de parte civil, né? Geralmente a mesa em U, você no meio, tem uma plateia muito pequena e muito silenciosa, porque lá é tudo muito respeitoso lá. E você tem que estar... um 360, sabe? É muito... tem que conseguir dialogar com todos. Tem que dialogar. Tem que dialogar com todos. Então, assim, para você que está no magistério há tanto tempo, que é um excelente professor, eu tive o privilégio de conhecer como meu professor, né? Verdade. E você... É um ambiente que você já começa com algumas casinhas na frente, sabe? Porque o professor... Não é tanto, mas existe uma facilidade. Não, facilita bem a apresentação. E tem muitas essas diferenças regionais, né? Tem. A gente falando aqui, a gente que advoga bastante, então, no Paraná, eu comecei a falar, o paranaense vou falar um pouco para não ser desagradável, mas ele é bairrista. Sabe? Muito. Pouco nada, eu falo então, já que você não quer falar, é muito. No Paraná não é fácil, eu tenho essas facilidades, dada a minha origem, mas no Paraná eles são bem barristas, eles não são assim muito receptivos com advogados que vêm de fora, não. Eu recomendo que sempre se trabalhe com um colega local, porque talvez as portas não se abram para te ouvir sequer. Sabe? E para você ainda é mais fácil, a gente pega um João Paulo da vida aí, um Rafael chia, aqui, João Paulo Chia, e eu tenho um sotaque arrastado. Meu amigo, aí não tem como você não se destacar no bom dia. Dia bom, já não dá certo. Um lugar que é muito, muito bom de trabalhar, foi onde eu comecei profissionalmente, todo mundo sabe, que é o Distrito Federal. O Distrito Federal é bom. É um Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios muito peculiar. A média de idade dos desembargadores é bem mais baixa do que a média no país. Sim. Mas são muito preparados, tiveram acesso a muito treinamento, são laboriosos. A rigor, pelo menos a sensação que me dá, né, de quem está lá conhece há tanto tempo, alguns deles são
a gente tem liberdade, alguns são amigos, inclusive, mas eu não vi nenhum que não fosse vocacionado, assim, sabe? Grande maioria. Não são bairristas, porque não o são- DF é... Porque é o umbigo do país. Aquela história, é a né? Quem capital que é do federal. DF? E é a capital federal. Então, Certo? Então, não tem. Até quanto aos escritórios, os escritórios locais, os escritórios de fora, têm a mesma condição de trabalho lá. exatamente. É um lugar muito bom de se trabalhar. Os juízes são muito O bons. nível técnico do DF é assustador. É muito bom. Muito bom. Você falou, não dá para ir sustentar de qualquer jeito. Falando em sustentação, é melhor não ir. E nem audiências. Não é melhor não ir. Os juízes lá são preparados, são dinâmicos. Claro, eu estou falando, obviamente, generalizando. Já tive juiz lá que eu tive dificuldade, que era um ponto fora da curva. Acontece. Enfim, mas o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é um lugar muito bom para exercer a advocacia. Você tem espaço para exercer a boa advocacia. E menos espaço para aquela advocacia da mala branca, assim, sabe? Eu pelo menos, se tem, eu acho que não tem. Se tem, é muito escondido esse tipo de coisa. Que é bom. Muito bom, muito bom. Me fale em um ambiente que você gostou de trabalhar, em algum estado que você teve. Eu gosto, até, na verdade você falou dois que eu sou apaixonado, que é São Paulo e Minas. Minas é uma escola. São Paulo, a dinâmica deles é muito interessante, é muito boa. Então acho que eu não vou fugir muito disso daí, não. Paraná eu sofri um pouco. Paraná eu sofri um pouco. Paraná é bem desafiador. Foi mais complexo. O que eu posso dizer? Bahia eu sofri bastante. Bahia eu tive uma certa dificuldade de adaptação, talvez. Não estou dizendo que seja culpa de ninguém lá. Provavelmente é minha mesmo. Mas Bahia eu já tive uma certa dificuldade. Agora São Paulo e Minas... Cara, sustentar em São Paulo é uma maravilha. Despachar em São Paulo é uma maravilha. Muito bom. Despachar em São Paulo é uma maravilha. E aí, claro que a gente não vai ficar citando outros locais, nem falando mal de ninguém. Não. Mas São Paulo, aquela dinâmica de não marquei, eu só tô batendo na sua porta, você pode me atender agora e ser atendido é uma coisa linda. Né? Que a gente não tem isso no país inteiro. Não tem isso. E lá eles não têm esse bairrismo, né? Não. Nem no tribunal. Não, nem no tribunal. Não tem. Até porque é uma condição meio parecida com de Brasília, né? É ali, o país inteiro está em São Paulo. O país inteiro está em São Paulo. Eu tive um episódio que, por isso que eu brinquei do bom dia, eu abri a boca na sustentação do TJ, o desembargador brincou comigo e falou assim, saudações para Goiás, doutor. E eu não tinha falado nada. Só o sotaque já te entregou. Mas foi muito tranquilo, porque aquilo ali até, eu estava um pouco nervoso com a sustentação, era a primeira no Tribunal de São Paulo, estava acostumado aqui em Goiás, já tinha feito em Minas, mas cada tribunal é um tribunal, né? E aí acabou que ele me ajudou. Nessa brincadeira dele, eu falei, tranquilo. Posso conversar tranquilamente aqui. Particularmente também, até fugindo da nossa área ali, do eixo Rio de São Paulo. Mas eu gosto. É claro que você gosta do Rio de Janeiro. Cara, eu não vou falar nada. Eu nunca sustentei no Rio, você acredita? Eu não. Algumas vezes, várias vezes. Rio de Janeiro, não. Olha, mas acho que eu ia destoar demais. O Rio de Janeiro, estamos aqui com o Carioca da Gema, dado até o ambiente comportamental do carioca em si. É agradável já, né? Não, é agradável, é afável, gera uma certa aproximação. Eu vou contar um caso aqui. Isso aconteceu, gente, olha. Eu fedi a pena. Eu era novinho. Foi mandado para fazer uma audiência no Rio de Janeiro. Imagina, vim para o Rio de Janeiro, né? Você tá, né? Poxa vida. Eu sou elegante. Você passa até perfume, né? Você fica até organizado, tal, né? Decora, né? Uma audiência, né? Rapaz, não, sério, eu vou pedir perdão, que eu tenho que falar umas palavras de baixíssimo calão aqui. Mas aqui é baixo calão. No Rio de Janeiro faz parte do vocabulário. É ponto e vírgula. Rapaz, eu sei que eu sentei lá e excelência, veja bem, porque segundo a lei, um artigo tal, papapá, ppp, todo cheio de pompa. Cheio de lá, né? Tudo decoradinho. Né? Rapaz, eu sei que o advogado do outro lado veio pro juiz e falou, pô, meu irmão, puta que pariu, essa merda aqui não é do jeito que tá tudo errado.
Você não vai na onda desse goiano, não. O cara, juro por Deus, o cara cagou em mim. Sabe o que o juiz falou? Para com essa porra aí, que eu sei que quem toma conta disso aqui sou eu, tá legal? Cara, foi tanto palavrão. Cana de galo, né? E eu não falava palavrão, mas foi tanto palavrão na sessão com o outro, eu olhei e fui. E agora? Essa aula eu não fui. O que eu faço? Não faz. Não faz. Fica calado. Eu olhei, foi o mínimo que eu pude fazer, o que veio na cabeça na hora. Falei, Excelência, retomando o raciocínio, foi o que eu pude fazer, cara, o mínimo. Retomando o raciocínio, dentro da linha de. Aí eu cortei um pouquinho do adiloquial, sabe? Eu vou tentar Maneirou um pouco. Vou tentar ser mais breve aqui, que eu estou vendo que o colega está um pouco ansioso. Ele é ansioso, eu estava emborrando, ele estava ansioso. Olha, veja bem, rapaz. Até o colega foi bacana comigo, sabe? Eu sei que deu tudo certo no final, mas o Rio pulsa diferente. O Rio pulsa diferente. Se você não entender o ritmo dele, não vá. Não vá. São Paulo recebe todo mundo. São Paulo. Distrito Federal recebe todo mundo. O Rio não. Recebe todo mundo, mas se você não falar o idioma dele, você não vai se resolver, companheiro. Não vai. O Rio de Janeiro tem esse idioma não está nos códigos. No meu lugar lá quando tiver no. É só mandar que eu vou e aí é só sucesso. Sabe, até a forma de comunicar, o jeito de se portar com eles são bairristas, mas não um bairrista de. Opa, perdão. Não um bairrista no sentido. O Paraná é muito mais. O Paraná é mais fechado. Sabe? Você só precisa de fora. Não, o bairrista deles é muito mais na forma de comunicação. Então, no Rio de Janeiro. Tem que falar o idioma da galera. Por exemplo, no Rio de Janeiro eu não sou paulista. Né? Ela me identifica como goiano, é bem melhor. É bem melhor. Sério? Com certeza. A entrada é outra. Entendi. Então lá é porta, porteiro, nós foi, bom demais da conta. Aí o cara fica meio com dó, você é caipira ali e tal, e você vai. Meio que te adota, e acaba acertando um link de comunicação. Agora, se você chegar lá, olha, meu, excelência, veja bem. Ele vai, cara, já entortou a garganta do juiz. Faria live. A grande questão do Rio é que eu nunca tive oportunidade. Não sei se eu também desistiria de ir, não, mas eu nunca tive oportunidade. Esses desafios. Mas eu imagino que seja legal. Olha, veja bem, o Rio é a segunda economia em termos de estado do país. O Rio tem algumas matérias que lá são eminentemente próximas ao dia a dia dele. Eu estou falando de petróleo, eu estou falando de propriedade industrial, eu estou falando de portos e aeroportos. Então, ou seja, eu estou falando de direito administrativo. O Rio tem problemas severos. Foi a capital federal, tem até hoje problema com isso daí. Certo? Então, tanto é que a sede do Instituto Nacional de Propriedade Industrial é onde? No Rio. Não é em Brasília. Não, é no Rio. Não, mas você pega o estatuto. É na Praça Mauá, você vai falar, exatamente. Mas é em Brasília. Pega o estatuto, é em Brasília. É em Brasília. Mas é no Rio, ela tem duas sedes. Aí tem a sede oficial e a sede administrativa. Sabe? Vai inventando coisa. O IBGE tem uma perna lá, tem outra perna aqui. Do Petrobras. Petrobras agora é empresa, certo? Sim. Mas tem o prédio lá no centro. Mas tem uma sede dela em Brasília também. Também. Muito forte. Aí ou seja, tem uma série de situações de deslocamento de gente que foi para lá, de problemas de aposentadoria. Então, em direito administrativo, Rio de Janeiro, especialmente para servidor e para órgãos, para autarquias, etc., Rio de Janeiro é uma advocacia avançadíssima. Então, tem nichos de excelência muito fortes no Rio de Janeiro. Essa parte de mineração, por decorrência do petróleo, que é a mineração, a legislação é essa. No Rio de Janeiro, olha, tem escritórios lá, meu irmão, que são fortíssimos. E os escritórios que lidam com direito internacional ligado marítimo, aeronáutico, petróleo, mineração, propriedade industrial, dividem para e passo espaço com São Paulo. Bacana. Para e passo espaço com São Paulo. Não vou citar nome, mas são parceiros, são colegas. Tem alguns escritórios que hoje estão muito grandes em São Paulo que saíram do Rio de Janeiro, a cuja sede ainda é no Rio de Janeiro. Tanto em propriedade industrial, não vou citar nome, você já lembrou agora alguns, quanto até de direito corporativo saíram do Rio de Janeiro, até porque tem mais espaço para crescer em São Paulo. Então, o Rio de Janeiro tem uma advocacia boa, de excelência, são muito combativos, o carioca é combativo por natureza, certo? Mas, por exemplo, você tem um problema sério com relação a PROCONs e direito de consumidor, porque
alguém impregnou na cabeça do carioca que ele tem que levar vantagem em tudo, sabe? Então, o consumidor, às vezes, não é tão justo com as suas demandas. E eles têm que lidar com um Entendi. volume abismal, assim, sabe? Eles não saem desse buraco, porque é muito volume que eles têm que tratar lá. Então, o Rio de Janeiro tem as suas peculiaridades muito interessantes, o Rio de Janeiro. E outra, nós estamos falando pelo menos de 2 ou 3 Rio de Janeiro, em que pese a área geográfica não ser tão ampla do Rio de Janeiro, há uma diferença, né? 6, 7 estados menores do país, mas, cara, a capital, que é o Rio de Janeiro, você vai falar qual capital? Você está falando de Zona Sul? Barra da Tijuca é outra realidade. Subúrbio é outra completamente. Zona O Oeste é Zona centro Norte. é outro É mundo. outro- É outro mundo. Você que morou lá e conhece tudo isso, cara, são bichos completamente diferentes. São realidades completamente diferentes, inclusive no exercício do Poder Judiciário nessas regiões. É completamente diferente, sabe? É muito interessante. Você saiu de lá, você vai para cidades, Campos, que tem uma realidade muito particular por causa de Petróleo. Campos, Macaé, Sim. por causa de petróleo, muito particular. São coisas bem diferentes Bom do saber. que você ir para Macacu, você ir para a zona rural. O Cachoeira de Macacu não é nada. Não, É que- outra realidade. Porque até É. pobres, são regiões pobres, porque, apesar de estar no Rio de Janeiro, são regiões rurais pobres no Rio de Janeiro. Né? Então, eu que fiz tudo lá, poxa, cara, nós tínhamos uma operação no Rio de Janeiro, com um cliente que é um dos maiores financiadores de veículos. Então, são operações grandes, são muitas de massa, de volume, e era de recuperação de veículos, né? Você fazia busca e apreensão, aquela coisa toda, E nos foi dado o desafio do Rio de Janeiro, porque ninguém conseguia resolver aquele negócio, era muito abaixo da média de recuperação, muito abaixo da média de tudo. Eu fui lá implantando, logo no segundo mês a gente conseguiu chegar na ponta baixa da média. Poxa, fizemos um sucesso danado. Mas o desafio foi trazer para a média, ser acima da média, vamos chegar. Aí, um evento que eu vou te contar aqui, que você vai rolar de rir, com o pessoal da equipe, falei, não, mas o localizador, ele chamava de Perdigueiro na época, não sei se ainda é o mesmo nome, né? Era o Perdigueiro, quem ia correr atrás, localizou o veículo lá no morro, não sei o que Não, tanto. começou bem já. Não, mas eu não vou falar também, porque eu não quero confusão com nenhum dono de morro, etc. Então, foi no morro X lá. A gente não sobe no morro. Eu falei, por que vocês não sobem no morro? Porque o dono do morro. Cara, vamos fazer um negócio. Se você falar com o dono do morro, ele nem vai te atender. Olha só como é que é. Vamos fazer um negócio bom para nós. Me dá esse localizador. Eu vou te mostrar como é que faz. Aí o cara me levou. Claro, não sou idiota, fiz uma estratégia, olhei, analisei a situação. O cidadão me levou com a chave na mão, porque tem a cópia, né? Tem tudo. O motoqueiro nem sabia o que eu estava fazendo. Né? Senão não tinha nem te levado. Nem tinha me levado, eu talvez tivesse avisado. Né? No Rio de Janeiro você tem que saber lidar com as coisas. Né? No que foi, eu passei, já tinha localização, passei, olhei e falei, deixa aquele boteco. O motoqueiro foi embora. Aí eu entrei no carro, peguei o carro, vazei. Vazei com o carro. Estava roubando? Não, tem procuração. Tem chave, tem tudo. Tudo minha. Busca e apreensão, está aqui. Né? Tem autorização judicial para fazer tudo isso. E o pessoal da minha equipe estava lá embaixo. Eu falei, nós não subimos. Aí que eu encostei, falei, entra. Rapaz, eles entraram. Aí eu consegui mudar. Falei, vocês têm como fazer isso. Mas o Rio de Janeiro tem uma série de suscetibilidades que não consegue fazer fácil. Então é um causozinho que eu estou contando, que a gente conseguiu atingir metas fazendo coisas. No Rio de Janeiro tem zonas proibidas. As pessoas... Tem hora que o poder judiciário não é um poder predominante lá em todas as áreas. E toda área tem diferença. Eu fiz uma... Né, falando causos, fiz uma audiência no... Não vou falar o nome da cidade também, porque sim, melhor não. No interior do Mato Grosso. Eu cheguei na audiência, o advogado chegou, tirou o revólver, botou em cima da mesa, o cliente idem, o juiz idem, todo mundo, só eu que não. Eu falei, uai, terra de Marlboro. O que eu tô fazendo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Eu sou Shaolin, não sei nem de revólver. Não, é aquela hora que você fala assim, ué, o meu poder de fala aqui ficou um pouco limitado agora. Toda aquela combatividade, ela fica um pouco... Já que você falou Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, é um prazer fazer sustentação oral lá, um nível muito bom. Mato Grosso é bom, São novos lá, os caras são interessados, é um lugar muito bom. Mas foi um episódio engraçado, eu nunca mais passei por outra dessas. Mas no Mato Grosso eu já tive fortes dificuldades lá, porque tem feudos lá, sabe? Sim. É um lugar, tem a coisa não
não funciona muito bem. Não é dentro de uma certa regularidade. Já o nosso estado, ele fica no meio do caminho, né? Eu vou ser bem honesto. Estado de Goiás, No meio do vamos dar caminho. nome. Existem Cara, facilidades, tem muita gente boa aqui. mas tem muita... Primeira coisa Falando bom goianês, tem muita embira também. vamos começar pelo começo da nossa profissão. Eu falo isso e eu defendo. Uhum. Muitas pessoas às vezes falam da formação do advogado de Goiás, que é fraca, até por questão de faculdade que apareceu da noite para o dia. Goiás é forte em faculdade, né? Essas Goiás é forte. Unisquina, né? Aparece da noite para o dia e tal. Ninguém mandou ele falar isso, não. Viu? É a opção dele. Mas, enfim, eu vou trazer uma vivência nossa, até como contratante, né? A gente tem um volume muito grande, etc. E a gente acaba concentrando muita coisa no estado de Goiás, porque eu tenho a seguinte visão. A advocacia média, volume médio do estado de Goiás, na capacidade técnica, de 0 a 10 dá um 4,5. Isso não é ruim. Mas é um 4,5 que você trabalhando, em pouquíssimo tempo você leva a 7. Sim. Uhum. Você leva a 7. Sim. A advocacia, veja, não é nenhum, estou falando, generalizando, é um ponto de vista muito particular meu, da minha vivência com isso daí. A advocacia, em outros estados mais desenvolvidos, ela já parte de 6. Mas você não consegue fazer chegar a 7. Está meio estagnado, então. Por mais que você entenda, ou seja, é aquilo que tem para entregar. Então, ou seja, em Goiás tem o cidadão que sobrevive com a advocacia em Goiás, o resto é playground para ele. É muito difícil sobreviver com a advocacia em Goiás. É muito difícil. A gente é bom, não adianta. Não, vamos lá. Primeiro, é um estado que está em expansão, está crescendo, mas a gente, com muito custo, ainda não chegou a 3% do PIB. De fato. O Distrito Federal tem mais que isso. Então, nós lidamos com interesses. Interesses lidam com riquezas. E riquezas você traduz em espécie, em dinheiro. Traduzindo em dinheiro, Goiás ainda não chegou a 3% do PIB. É o estado que mais cresce, definitivamente. Se não está entre os 3 há 10 anos. E vai continuar sendo. E vai continuar sendo. Por uma sequência de governos bons ou ruins, mas que tiveram a visão, volta à história de projeto. Goiás tem um projeto claro de industrialização do que é produzido aqui para poder levar lá fora. Uma força agropastoril enorme de Goiás. Uhum. Então, Goiás hoje tem indústria de avião. Sim. Indústria de avião para fazer o quê? Aviação agrícola. Mas tem indústria de avião em Goiás. Quantos estados tem? Acho que é São Paulo e Goiás só que tem indústria de aviação. Em Goiás tem 2 ou 3 indústrias montadoras automobilísticas, grandes, inclusive. Sim. E tem nacos bons, juntando o que a indústria automobilística de Goiás produz, eu acho que você tem um share aí de quase 10% do país inteiro. Sim, juntar Catalão e Anápolis. E você não consome tudo isso, ou seja, é para exportar. E Goiás está tendo muita tecnologia, começou a parte rural, de drone, os lugares mais desenvolvidos que tem no país em Goiás, cara. Mas é um dos lugares que mais existe também, né? Então, assim, tem muita disputa e o mercado de Goiás, da advocacia, já tem bancas tradicionais, tem bancas com 100 anos aqui em Goiás, que vieram da antiga capital. Está na terceira e indo para a 4ª geração. É um estado novo, mas já tem isso acontecendo. E tem pontos de excelência. Tem uma ou outra, tem alguns colegas aí que são referência nacional. Nós acabamos virando referência nacional, atuando aqui, atuando fora, por uma série de situações que a gente achou que despontou fora. E tem alguns colegas com essa capacidade aqui também. Mas é um mercado muito endógeno, muito virado para si só. O mercado contratante das empresas aqui em Goiás, se você coloca um bom escritório de advocacia de Goiás e um escritório nem tão bom de São Paulo, ele vai para o de São Paulo. É incrível falar isso. Prefere. Infelizmente. Tem, mas é um mais cultural, acontece. Mas prefere. A gente que está aqui há muito tempo, vê quantos? De nós, graças a Deus, não saiu nenhum de nós para ir para fora. Mas quantos colegas você vê sair, daqui a pouco volta, porque a experiência foi amarga. Goiás tem aquele jeitinho meio mineiro, meio goiano, da mesma forma que o Rio de Janeiro. Você tem uma questão de trato que é muito peculiar dele. Goiás tem uma questão de trato muito peculiar também. Sim.
os empresários querem que você seja amigo deles também. E acaba virando, naturalmente acaba acontecendo isso aqui. Então, Goiás tem essa questão de convivência que é muito marcante. E acaba gerando uma reserva de mercado muito marcante. Quantos escritórios de fora que nós vimos, bons escritórios, hein? Bons escritórios vindo para cá com uma estruturação claríssima, né? Tá um modelo claro, veio para cá, não vinga. Não vinga. O goiano, se você é igual o mineiro, se você não tomar um cafezinho com queijinho, não vai, ele não vai virar seu cliente. Ele, se não olhar nos seus olhos, o goiano não contrata online. Não, o goiano gosta daquela advocacia É olho no artesanal, olho, olho no né? olho. E Goiânia, nesse ponto, não, é um pouco diferente do que a gente falou agora há pouco do Rio de Janeiro. Goiânia é muito parecido com Damolândia, é muito parecido com Buriti Alegre. O goiano é goiano Goiânia é mesmo. padrãozão. Você fala, o que você parece? O que mais parece com Goiânia? Minas Gerais. Mais E depois o interior de São Paulo, né? É, interior de Aquela São Paulo. região de A São José do Rio miscigenação entre Preto, os dois, Ribeirão, né? que acabou trazendo muito aqui, é um pouco da mistura disso. Mas é interiorano. Esse trabalho de melhoria Você pega genética entre mineiro e São Paulo deu goiano. Melhoria, gostei. Gostei. Não, funcionou bem. Funcionou bem, gostei dessa. Melhoria genética. Vou usar. Então, acaba funcionando bem. Goiânia é um povo bom, tirando quando está no trânsito. Mas Que isso, mano? Fala do trânsito de Goiânia. Não. Ah, maravilha. O O Goiânia, trânsito de Goiânia não tem igual. O Goiânia, em geral, ele é muito. Recebe bem quem é de fora. É um povo a rigor Simpaticão. honesto, a rigor honesto. A rigor honesto. Sabe, os princípios básicos, trabalho, família, aquela coisa toda, eles são apegados, até politicamente conservador por causa de tudo isso também. Exato. Mas botou ele atrás no volante, é a transformação daquele desenho animado do Pateta, desenho, menino, o que acontece? Mas Goiânia tem uma vantagem, você dirigir em Goiânia, você dirige em qualquer lugar. Ah, na Índia, Malásia, Indonésia. aí acabou. Cara, a gente estava no Egito, uma bagunça danada, lá minha mulher falou, vai dirigir aqui. Eu dirijo em Goiânia. Você está de brincadeira. Né? Dirige em qualquer canto desse mundo. Para. Rapaz, mas enfim. Mas eu ainda assim acho que o que estraga o trânsito de Goiânia são os paulistas, uns cariocas que estão por aqui, sabe? Voltando lá na questão, já que a gente passou, né, todas essas questões culturais, Sim. né, dos outros estados, vou trazer para dentro do escritório de novo. Sim. O que o Fábio falou é muito certo. Apesar de a gente ter essa quantidade de faculdades que não preparam para o mercado os alunos, ou quem quer ser um bom profissional, a gente ainda tem o prazer, não, mas a capacidade de moldar. Eu consigo pegar alguém que realmente tenha interesse em querer ser advogado, porque a gente ainda tem muito o empurra da família, né? Você precisa de um diploma, então... Faz qualquer coisa lá. Aí eu consigo lá pegar, contratar alguém que eu vejo que tem interesse. Exato. Ele realmente não teve base, uma mas boa interesse base, ele mas tem. eu consigo trabalhar, eu consigo pegar ele de Sim. 4,5 para jogar num 7. Sim. O problema é o day after. O quê? É o day after. De fato. O problema, desculpa, estou no microfone. O problema é o day after. Exato. Aquilo que a gente estava comentando. Esse espírito de empreendedorismo que vem invadindo o Brasil ultimamente é magnífico. Talvez seja a chave das nossas soluções. Mas está meio desenfreado ainda. Está muito descalibrado porque não houve um ensinamento desde o começo para isso. A gente acabou de comentar, especialmente no nosso segmento, o cara é criado para passar em concurso. Já não aprende a empreender, né? Quais são as etapas? Não tem faculdade de advocacia. Não tem. Não tem. E a advocacia é empreender. Eu só conheço uma em São Paulo específica, que inclusive minha filha está cursando, e é formidável. Mas que é um projeto totalmente diferente do... Totalmente diferente. A hora que eu olhei, falei, meu Deus do céu, não tem nada a ver com aquilo que eu estudei, não tem nada a ver com nada. E é para alimentar o mercado. É para alimentar o mercado de alta estirpe, né, de mercado corporativo. Foi feito para abastecer o mercado mesmo. Então estão pegando pessoas brilhantes e fazendo... Nossa, é lindo o que eles estão fazendo lá, é fantástico. É uma faculdade de advocacia. Até que eles falam, se você quer fazer concurso, você está no lugar errado. Você vai aproveitar muito pouco. Você vai gastar muito aí já é interessante. Pouco. Eu acho que falta uma faculdade de advocacia. Aí quem cumpre o papel da faculdade de advocacia são os escritórios. E aí, ou o cidadão montar o dele e ir para a rua. Aí quando o cidadão passa no escritório e pula dos 4,5 para os 6, 6,5, 7 às vezes,
em vez dele se aprimorar e ficar Aprender no um escritório pouco a até mais, atingir o 8,5, 9, ele fazer some, a carreira criar lá a casca. dentro, aquela coisa toda, ele fala, não, vou montar o meu. Aí aquele dito popular da roça, né? Nós estamos aqui na região centro-oeste, porco magro só serve para sujar a água, né? exatamente. Ele não resolve o problema dele. Não resolve o nosso. Exemplos desse que nós tivemos lá dentro do escritório, pessoas, olha, com perspectivas fantásticas lá dentro, que já estavam, que a gente desenvolveu, que a gente investiu no sujeito, que tinha espaço enorme para crescer lá dentro e que ia nos ajudar a crescer também. Exato. A dificuldade, quantas coisas que a gente acumula lá por falta de gente para poder fazer. Né? Nessa visão que eu estou falando de empreender, de ter relacionamento com o cliente, essa coisa toda, o cidadão sai, né? Vamos montar o escritório. Não vingou, nos atrapalhou no projeto, atrapalhou a possibilidade dele desenvolver mais. Então, Goiás é, assim, mestre nesse tipo de situação. Muito mais do que Brasília. Em Brasília, os estagiários ficam lá mais tempo, os advogados novos preferem trabalhar em estruturas já montadas, eles veem a chance de progredir dentro disso. Não tem essa preocupação de montar o escritório. São Paulo, então, mais ainda. Quero ter meu nome na placa. Goiás está com muito essa história de eu acabei de sair da faculdade e eu quero meu nome na placa, mas assim, né? Às vezes seu nome na placa pode ser uma placa de velório, tá? De enterro. Querendo ou não. É o meu nome que está na placa, está aí, não estou fugindo disso. Mas vou lhe falar, para quem não nos conhece, o nosso escritório, a visão dele é totalmente empresarial e corporativa, começando pelo escritório. Nosso escritório de dono, etc. O nome está na placa, que é o que sobrou. Porque o escritório começou pequeno, com vários nomes, blá, 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 bebê. Aí teve um maluco que foi ficando, tombando, aprendendo, perdendo, ganhando. E segundo você fala aqui, foi fundo. Né? E estamos aí. Estamos encerrando o primeiro terço do projeto. É um projeto de 100 anos, encerrando o primeiro. E nós fizemos a nossa reunião, inclusive estava lá com um broche bonitinho, aí. Fizemos a nossa reunião lá de projeto, de lançamento de projeto. E a primeira coisa que, se vocês lembram que eu falei lá, falaram, bacana, eu estou aqui, vou servir meio de apresentador, e certamente é a última vez, que a próxima não serei eu. Né? Então, assim, o Goiás tem essas vicissitudes. Goiás, quando eu falo Goiás, meio centro-oeste. Até porque nós estamos no meio, o país está crescendo. Quem está nessa área do centro-oeste, vamos fazer uma questão estatística, trazendo Tocantins, que é meio parte do centro-oeste, que pesa está lá na região norte. Nós temos Tocantins, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Goiás. Desses 5 estados, 4 capitais têm menos de 100 anos. Já provou pensar nisso? Tirando Cuiabá, todas as outras capitais são cidades novas. E arrastou uma multidão de mais de 25 milhões de pessoas nos últimos 50 anos para cá. É muita gente. Olha, é uma migração impressionante e não para de crescer. Não para de crescer. Goiânia é uma capital que mais cresce no país e vai continuar sendo assim nos próximos 15, 20 anos. É assustador esse tipo de coisa. Então, gera muita oportunidade, mas ainda tem essa visão meio interiorana. A gente ainda arrasta o escritório que passa, né? A gente arrasta ainda a história do escritório, diferente do nosso. Sim. A gente tem a história do escritório que se arrasta de pai para filho. Aqui não é o nosso projeto. Né? Aqui não é o nosso projeto, não tem nada a ver. Assim, quando você se for, a gente vai manter o seu nome lá em memória. Fique sossegado. Em memória. Em memória. Mas... Faço voto que eu me aposente antes. A maioria não é um escritório de advocacia. Não é uma dinastia. É uma dinastia. Não, e aí, não preza pela qualidade. Às vezes o pai era excelente, brilhante. Não tem bons escritórios. O filho não é tão brilhante assim. Eu não só citar nome, não vou citar o nome de um caso específico. Tem vários. Sim. Mas que a associação foi muito bem sucedida, que é o meu querido professor Marcos Afonso Borges. Meu Deus, que professor maravilhoso que tive. E o seu filho, que é o Dr. Flávio Bonatucci, que é um pai excelente advogado, excelente professor, inclusive, está à frente de um projeto acadêmico que talvez seja a primeira faculdade de advocacia de Goiás. Enfim, é um caso, mas... É raro. Eu cito como um exemplo. A rigor acaba sendo meio exceção. É difícil, né? A coisa de recuperar isso daí. Eu sou bem claro, tem não só
aqui em Goiás, como em vários estados, eu tenho relacionamento com todos, mas que eu me lembre, assim, a Queima-Roupa, uma sucessão tão bem, desculpa o trocadilho, sucessão tão bem sucedida como foi o Dr. Marcos Afonso Borges, o Dr. Flávio Donadúcio, eu a rigor, não me lembro. Deve ter, mas eu não me lembro. Certo? É difícil, são poucos os O assunto exemplos. acaba, né? Gente, estamos chegando no nosso... Eu acho que a gente Estourou, ultrapassou o nosso... Deu erro, então? Entendi. Não, estou por conta de vocês, doutor. É o seu comando. Não, vamos trabalhar um pouquinho para dar uma fechadinha aqui, Não. porque senão a gente não sai. A prosa vai longe. Vai, aqui, vixe. Os assuntos são bons, né? São, gente, e a verdade, nós só arranhamos os assuntos. Né? A gente passou não meio que por cima de tudo. Até porque a ideia essa é uma conversa, né? Uma conversa Exato. bem solta. E Eu acho que a gente isso. podia encerrar aí, até porque você está com quantos anos de advocacia? 33. Fora a época que eu fazia sem carteira. Não, mas vamos pular essa parte? Não vamos, conta, né? Não, vamos deixar quieto. É até melhor para nós. Não, mas eu tinha carteira, só que era de estagiário. Maravilhoso. Agora, se eu for Advogava no contar, cartão da biblioteca. Se eu for contar, eu tô desde 99. Então, Deus me guarde vocês. Nossa. Vocês são o terror do código de ética. Tem até vergonha. Em Mas, 99 quando eu casei. Conselho para essa galera nova. E quando você nasceu, eu já namorava minha mulher, para você ter uma ideia. Tá. Né, seria interessante um conselho para essa galera que está vindo aí, que está numa era de inteligência artificial, TikTok, Instagram, sair da faculdade hoje, abre o escritório amanhã. Eu vou falar, mas depois eu queria que vocês falassem também, porque a minha vai ser mais amarga. A gente tenta amenizar depois, então pode ser. Ou não. Ou não sei. João Paulo, Rafael, quando eu retornei a Goiás, vindo de Brasília, eu fui convidado várias vezes para ministrar palestras, especialmente para jovens que ainda estavam fazendo o segundo grau. Né? E eles chamavam vários profissionais e me chamavam como profissional do direito. Aí eu explicava como é que era a profissão do direito, né? Que tinha os concursos, que tinha iniciativa privada, Ministério Privado, Ministério Público, magistratura, trabalhos policiais, trabalhos de suporte, enfim, davam amplitude para tudo. E no final me perguntavam se era uma profissão promissora, se tinha espaço. E eu era muito convicto, eu falava, olha, tem espaço, tem muito espaço ainda. Primeiro, toda profissão tem um espaço para o profissional de destaque. O direito tem espaço para o profissional de ultra destaque e tem espaço para o profissional dedicado. Faltam profissionais dedicados, faltam bons advogados, tem espaço para todo mundo. Eu falava isso no ido do final dos anos 90. Hoje eu não tenho coragem de falar isso. Eu não tenho coragem. Eu peço perdão para quem está nos ouvindo, quem está fazendo direito aí, pensando na advocacia em si. Hoje você tem mais de 1.300.000 advogados atuantes. Esse número de inscritos vai subir, mas de atuantes vai cair. Já está caindo vertiginosamente. Sim. A gente falou agora há pouco, em tom até de crítica do uso da inteligência artificial, de programas jurídicos. A digitalização do contencioso é uma realidade. Nós lidamos com isso no nosso escritório, não mais com a parte técnica, com isso daí passou a ser um aspecto. Agora o aspecto é de performance, é de valores, enfim, é estatístico, é outra situação completamente diferente. Quem não entendeu isso daí está saindo do mercado. Quem entendeu está tendo que trabalhar em outros parâmetros de custo, outros parâmetros de resultado, muito mais exprimidos, muito mais exprimidos. Um advogado hoje, um bom advogado hoje, está recebendo uma faixa salarial, às vezes quase o mesmo tanto que a recepcionista recebe, com todo respeito à recepcionista. Sim. É uma realidade, infelizmente é uma realidade. A grande massa da advocacia, a advocacia está acontecendo hoje, é uma visão. Eu tenho mais ou menos o que aconteceu com a contabilidade a partir dos anos 70, que veio a mecanização da contabilidade. Por força do poder público, porque a contabilidade é virada para quem? Para o poder público. Tem dois tipos de contabilidade, aquela gerencial e a contabilidade que você entrega, que é aquela oficial, que é a fiscal. A prestação de contas, por assim dizer. A contabilidade fiscal é a que emprega mais, gera mais oportunidades de trabalho, porque você tem que entregar para o governo, senão você vai ter problema, aquela coisa toda.
e a contabilidade gerencial é outra mais específica, que avança nas auditorias, nas due diligence, essa coisa toda. Pois bem, nos anos 70, começou o processo de mecanização fiscal do poder público. Receita Federal, eu queria fazer um destaque, desde a redemocratização, ou seja, desde 1985, não teve nenhum ocupante da liderança do Poder Executivo, ou seja, nenhum governo, nenhum presidente da República, que diminuísse a verba destinada à arrecadação fiscal. Ou seja, a Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda, sempre tiveram as suas verbas mantidas e ou majoradas de lá para cá. Todos os outros órgãos e ministérios sofreram. Esses nunca sofreram. Intocável. A arrecadação é a única coisa que não parou de subir de lá para cá. É o que traz para dentro. E já ultrapassou o pronto estrangulamento, mas isso é outro assunto. Fechando isso, a automatização, a digitalização modificou a profissão da contabilidade. Sim. Os contabilistas, a gente brinca, naquela época, eram aqueles que sentavam na mesa na cadeira da frente da igreja. Estava o padre lá celebrando, aí você tinha o prefeito, você tinha o delegado, o gerente do Banco do Brasil da Caixa Econômica Federal, o advogado, o contador, eles sentavam no banco da frente. E o médico sentava no banco da frente. Hoje, infelizmente, isso mudou. Os que se aperceberam disso e mudaram o sistema de trabalho, investiram pesado em mecanização, isso daí enseja você ter que contratar um monte de serviço terceirizado, porque você não é especialista em computação, e você dispensar um monte de contadores, que foi o que aconteceu. Esses aí sobreviveram e passaram a gerar outros serviços que não só a contabilidade fiscal. Passaram a fazer contabilidade gerencial, passaram a fazer auditoria, um monte de coisa. Na advocacia está acontecendo a mesma coisa. E para complementar com a contabilidade, naquela época também veio um monte de curso técnico, um monte de faculdade, que também acabou diluindo o ganho dos profissionais. No direito, isso daí que eu estou falando, não é impressão, é técnico. Está lá, são fatos. Nunca se teve tanta gente formada em direito nesse país, nunca se teve tanto advogado. Na época demorava 3, 4 anos para trocar o milhar, né, do número da OAB. Hoje em dia, pelo amor de Deus. Cada entrega de carteira de OAB são 1.000 novos Salvo advogados. Engano, a gente aqui em Goiás já está em 76 mil, eu acho. Não, são 76. 27 seccionais. São 27 seccionais. Cada uma faz no mínimo 3 a 4 entregas de carteira por ano. São Paulo está 560. Não sei. É um absurdo. É um absurdo. Não acompanho. Não tem espaço mais. E vai diminuir. Os que vão sobreviver, minha recomendação, agrupem-se, quase igual a cooperativa. Seja para ter um escritório em regime de condomínio, vão dividir as despesas, etc., ou seja para fazer uma operação empresarial. Então, vamos ser sócios aqui, vamos ter associados, etc. Agrupem-se. Tem um grande amigo meu, que é o Dr. Malaquis, que é professor também, ele fala que catitu fora do bando é comida de onça. Os advogados individuais, eles vão diminuir muito e vão ter espaço, sempre vai ter, mas é que a gente chama carinhosamente, respeitosamente, de advogado de bairro. Você vai ter lá, vai atender os seus vizinhos, vai atender a família, vai viver bem com isso daí, mas é isso, não vai passar disso daí, certo? E olha lá até quando. Até o Dr. Google não é só para medicina, o Dr. Google é para o direito também. Infelizmente. Certo? Os nossos clientes, todos, eles têm aviso de publicação. Como que está aí nos processos? A gente tem que ser rápido, porque senão é ele que liga, foi publicado. Eu falei, já sei, está sendo feito isso. Olha como nós estamos correndo. Essa é a realidade. Acabei de receber uma ligação, mostrei hoje cedo para você. Sim. Para você também. De um cliente nosso, em outras matérias, que veio trazer uma insatisfação. A insatisfação. Sim. A advogada, que é uma advogada individual, tem um escritório individual, falou, como é que está o meu processo? Eu não consigo ver todos os processos todo dia. O seu é uma vez por semana. Eu falei, mas o que é isso? Olha só, ele tem uma chamada individual. O mercado mudou. O mercado mudou. Você o cliente odeia isso. Quando você chega hoje numa audiência com
Um juiz, ele já sabe a causa toda, está na tela dele, ele já foi orientado sobre isso, não tem mais muitas surpresas para ele, o desembargador já conhece a sua história quando você chega, ou seja, a comunicação voou, é outro tipo de advocacia, e ela vai especializar demais, vai segmentar demais, então vai ter o cidadão que... Então, se não vou longe mais, mas trazendo, ou você vira ultra especialista em alguma coisa que você vai ter que se colocar numa estrutura que já exista, para depois você ser um consultor, uma coisa que vale, ou você se agrega, ou você vai ter que ter mercados menores. Ou vai para o interior, ou vai para o bairro, ou vai ter um nicho. Então, eu vou ter, vamos lá, previdenciário, eu vou fazer isso tanto aqui, ou uma coisa um tanto, e vai trabalhar em nichos para poder sobreviver. E mesmo assim, não cabe todo mundo. Não cabe. Minha previsão é que dentro de 10 anos, bem, hoje, a advocacia no Brasil está igual ao futebol. Todo mundo vê aquele advogado milionário, aquele que tem um avião, que tem o charuto, que tem o vinho, a garrafa custa 20 mil euros, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aquele da causa de 1 bilhão, igual você vê o jogador fulano que é bilionário, outro jogador fulano que é bilionário. Para cada jogador bilionário, meu amigo, Tem uns... milhares e milhares e Sim. milhares que mal se sustentam. Certo? A primeira divisão só cabe em 20 no futebol. E O na resto advocacia não está muito longe desse número também, não. Certo? Então, tem que saber entender o público, fazer a leitura, sobreviver para expandir e entregar o melhor serviço possível pelo menor custo. E é isso hoje. Então, não tem mais muito espaço. E essa turma que foi formada na época da pandemia, eu realmente sou muito temeroso por eles, porque houve uma quebra de conexão enorme, seja no aprendizado, seja nos relacionamentos. Eu estou vendo muita dificuldade de achar espaço para entrar no mercado. Muita. Está tendo engasopou. Né? A coisa ficou complicada. Me desculpa, eu não queria desanimar Talvez ninguém, mas eles é não meu tenham ponto de vista. tido a oportunidade de ver como era antes. Pode ser. A advocacia de mês e umbigo, raiz. Advocacia raiz. Não tem. E quem teve a oportunidade de passar pelas duas sabe que está voltando. Quem apesar passou de pela tudo, advocacia de balcão ali, colado, pedindo, pelo amor de Deus, acha meu processo porque ele está sumido. É diferente. Busca e apreensão. Você lembra que ele tá disso, segurando Olha, lá. vamos fazer um negócio. Quem fazia petição inicial Não. com 5 carbonos no meio na máquina, É. tinha contrafé, Tinha contrafé. Nossa, contrafé. Boa lembrança. e AID ainda não tem vira. carimbo de contrafé lá. né? Tem carimbo. E AID não vira contrafé. Exato. A AID não vira contrafé. Quem viajava, igual eu, que fazia muito por cota, você sabe o que é advocacia? O que é fazer uma petição por cota? Se eu perguntar hoje, eu vou te falar, olha, ninguém com menos de 40 anos deve saber o que é isso, o que é uma petição por cota. Você fazer por cota é esperar o juiz despachar na cota. É uma cota ministerial, mas tem a cota ministerial pública e privada, tem que fazer a cota ministerial privada. Quem viu isso, sabe, quem viu amarrar... Quem interpôs recurso por fax... Eu tenho um colega, um amigo... Pegar andamento de processo na impressora matricial. Na matricial. Não, vou antes, eu tenho um amigo, vou citar o nome dele, que é o Dr. Paulo Parente, lá no Rio de Janeiro, um grande amigo, um exemplo a mim, eu tenho uma verdadeira admiração por ele. Ele me conta que quando foi estagiário no tribunal, a função dele era costurar os processos. Você sabe o que é costurar o processo? Um barbante, fazer os furos para não se perder os tomos, sabe? Assim, cada volume tinha que ser costurado. Como que eu explico isso para essa juventude? Onde que eu começo? Assim, ele não sabe nem o que é barbante, mas sabe? Eu não tentaria, difícil. Não. Enfim, são realidades muito distintas, mas eu distanciando, olhando em perspectiva, não tudo isso, a parte romântica da advocacia, etc., mas como um negócio. Como um negócio, eu vou te falar, vai ter cada vez menos advogado. Sim. E cada vez mais automação. Então, eu acho que é uma judiação. Esse tanto de gente está entrando na OAB, não cabe mais. O ônibus está lotado, não vai caber. Ah, mas o cara é brilhante. Claro, o cara é brilhante cabe em qualquer lugar. Isso aí vai acontecer. Tudo bem. Né? No futebol, toda hora vai aparecer um craque aqui, outro craque ali, mas quantos por ano? Os craques da vez têm seu lugar garantido. Agora não é todo mundo. Né? Você vai estar. Vou dar um exemplo. Está tendo a Copa das Favelas aí. Só em Goiás, cara, são 35 mil inscritos. Pois é. Quantos craques vão sair desses? São vários anos. Quantos que saíram até hoje? Nenhum. Não lembro de nenhum. E quando sair vai ser quanto? 1? 2?
Eu estou Então, falando de Goiás. Pergunta para a Rede Globo quantos que a gente escreveu no país inteiro por causa desse negócio. Quantos que vão para a seleção? Talvez nenhum em décadas. Então, é uma questão de estatística. Vamos sempre tirar o romantismo, é uma questão de estatística. bacana. Peço vossa impressão e peço a sua, não se contamine por mim. Não estou falando com pessimismo, estou falando com realismo, duro, mas um realismo, do que eu estou vendo. E aí? Fala, professor. Fala, professor. Eu não me distancio tanto, assim, não, desse pessimismo, vamos chamar de pessimismo, talvez. Pessimismo é maldade. Mas eu acho que é uma visão clara. Mas se eu tivesse que dar né? Nem sou eu para dar conselho, mas se eu pudesse dar um conselho para essa meninada aí, com todo respeito, meninada, eu digo que são mais novos que nós. Primeiro, seja mais resignado, para de tentar fazer tudo com tanta facilidade. É o chat GPT, é o Instagram, é tudo muito pronto. Estuda mais, volta ali um pouco às origens, vamos estudar mais, vamos pegar a doutrina, vamos entender direito, vamos parar de ler só aquilo que interessa para aquele momento e entender como que chegou naquele ponto. Estudar é bom. Né? Estudar é bom. A gente está falando de quem começou no CPC 73 e foi para o 2015 e tem que estudar. Acompanhou né? o civil de 2002. Acompanhou o civil de 2002, vamos sair um pouco ali só. Né? Claro, use as ferramentas para estudar, não use as ferramentas de muleta. Eu não vou ler, eu não vou entender por que chegou aqui, porque o chat, o GPT vai me entregar, porque a inteligência artificial vai me entregar. Então, o conselho que eu daria volte um pouco às origens do direito, que sempre foi uma profissão tão bonita, uma formação tão bonita, e volte a estudar. Entenda o porquê que a gente chegou a ter um tipo de recurso daquele, o porquê que o agravo de instrumento se modificou ao decorrer do tempo, o que foi que motivou isso, o que motivou a criação daquela lei. Vai lá nos motivos de criação da lei, estuda, entende. Eu acho que, considerando todas as dificuldades que você falou, Fábio, que já vai ser muito difícil entrar no mercado para quem está vindo. Para quem está aí, se manter vai ser mais difícil ainda. Eu acho que se pegar a força de vontade, o pouco espaço que tem, e calibrar isso aí com muito estudo, voltar mais às origens, entender direito, fazer uma petição com começo, meio e fim, sabendo do que você está falando, né? Sem ficar copiando e colando tudo, talvez fique mais fácil. Talvez. E aí, eu não vou lembrar quem que disse essa frase, e eu volto lá na sustentação, que a esperança da advocacia resiste na toga, né? Então, eu acho que vai sustentar? Sustenta estudando. Não lê nada, não. Lê antes. Tá ali, é só ler. Prepara, né? Se prepare, fala, apresenta seu caso. E se você perder, tudo bem. Você perdeu. Fez o melhor. Fez o melhor. E aí, o último conselho, e talvez porque eu esteja, como diz aqui em Goiás, do meio-dia para tarde, eu tô ficando cada dia mais velho, ainda bem, né? Quer dizer que eu não morri. Para de advogar para o Instagram, para de advogar para tirar foto, para de advogar para fazer corte de vídeo e colocar no Instagram para aparecer. Seria, assim, os conselhos que eu daria hoje, de novo, longe de mim poder dar conselho para alguém, mas eu acho que eu diria nesse sentido. Eu realmente concordo da parte que vai reduzir. A gente vai ainda chegar num pico. E desse pico não vai, quase a curva de Laffer, né? Vai chegar até onde não aguenta mais e vai descer. Vai descer. Já em relação à nossa realidade, né, não sei, daqui a 2, 3, 5, 10 anos, até porque essas alterações elas estão cada vez. Antigamente a gente falava que ia alterar nossa realidade, principalmente na área computacional e de dados, de 2 em 2 anos. Reduziu também, já está quase que semanal. Sim. Então, é aprender e visualizar aquilo como ferramenta, né? E não como vai fazer por mim. E eu vou colher os louros daquela ferramenta. Ela está fazendo sozinha? Não. É o que você falou. Bota. Lê. Não tá certo. Por que tá certo? Tem sentido. Né? Uma das melhores coisas para quem está querendo se destacar
lê um processo Então, inteiro. Estão todos aí acessíveis, íntegra, né? Puxa, por que acessível. não, né? Leia decisões. Aliás, eu começo dando essa orientação, essa sugestão, começando pelos magistrados. Por favor, leiam os processos. Respeitosamente, estou falando, mas... É interessante, leia decisões. Pega um acordo, com voto, uma sentença, claro, né? Sai da ementa, né? A maioria tá bem elaborada. Tem início, meio e fim. Você tem lá do que se trata o processo, aprende, o relatório, para depois entrar na fundamentação e finalizar o porquê daquilo tudo. Cara, só aquilo ali, esse cara não é perder tempo, ele está ganhando tempo, ele está aprendendo. Sustentação oral, eu faço questão. Eu acredito que a qualidade dos estagiários que trabalham hoje com a gente lá é alta. E eu faço questão de, sempre quando eu tenho sustentação oral, que é semanal, né? A gente tem audiência também, A gente é tá o bem nessa padrão, parte. de chegar lá e convidar. Falar, Assiste, olha, né? hoje eu tenho sustentação, eu sou o número tal da pauta, bora assistir? Sim. Bora. Eu tive a oportunidade de acompanhar o próprio João Paulo se desenvolvendo na sustentação oral. Era uma coisa que você já fazia, mas era mais esporádica. E ele pegou o gosto, cara. Ele se desenvolveu de uma forma, flui bem, e é bom, né? É bom. Cada sustentação oral é uma aula pelo que você tem que estudar e pelo que você vê os outros fazendo. É magnífico. Você vai ouvir o seu próprio, né? O seu próprio processo ali. Eles começam a discutir tudo aquilo que você falou, considerando o lado bom ou ruim, mas você aprende. Tem o antes, o durante e o depois também. Muito bom. É ótimo. Os relatórios dos desembargadores, os relatores, né, dos ministros, é bom demais ouvir aquilo. Você vê o direito acontecendo, né? Eu ainda gosto muito do direito, sabe? Sim. É o direito na prática. E até você ter a capacidade. E tem gente que nasce com dom, né? O mestre é o cara. Mas a gente tem o Cristiano, que é esforçado. Se esforce. É o exemplo, se esforce. Você vai ver ali, às vezes, na própria fundamentação, a decisão que o magistrado, o desembargador, está proferindo ali na tua frente. Você não precisa nem parar depois para analisar, porque você vai ver todos os vícios, ou não, né? Às vezes está tudo acertado, mas você já sai dali com tudo que você tem que defender posteriormente. Exato. Já sai com o recurso pronto, basta sentar e escrever. Aqui está errado, não entendeu aqui. Audiência. Uma audiência bem feita é tão bom para o sistema. Exato. Às vezes você resolve ali tudo. Às vezes o bom juiz, né, com uma audiência, ele olhou. Ele vai ler tudo, que ele sabe o que ele tem que pensar. Na audiência ele já... E tem muito juiz bom. Tem muito juiz que só pelo cheiro ele já sabe o que está acontecendo. E fácil. E hoje a gente ainda tem um dinamismo, né, dentro da advocacia, tanto de nicho quanto da forma de trabalho. Você ainda tem muito do massa que... você tem muito da nichada, você tem muito a massa está diminuindo, é a primeira que vai reduzir quase ao zero. Não é porque tem exclusividade, tem que ter advogado. Também por conta da facilidade de ter agora uma inteligência artificial que resolve esse problema. Resolve. De forma mais rápida. Aí que também vai moldar o advogado, porque tem muito advogado que também não gosta disso. De entrar numa audiência de instrução e julgamento, de fazer uma sustentação oral. Sim. Ele prefere, realmente, eu estou ali, estou peticionando. Concordo, vai segmentar. Vai segmentar. Já é, de certa forma, mas eu acho que vai avançar, as coisas vão ficar bem claras agora, bem distintas, sabe? Sim. Acho que vai ter o advogado peticionador. O peticionador ele vai ser muito ajudado pela inteligência artificial. Vai ser o advogado de combate, aquele que vai na escrivania, eu acho que vai continuar tendo esse espaço sempre. Vai ter o advogado de representação em audiência, o advogado de sustentação oral. Eu acho que sim, concordo contigo. As pessoas vão acabar achando seu espaço nisso. Mas, me desculpa, não cabe todo mundo. A barca está pequena demais para a quantidade. Porque a massa de remuneração que era X para dividir entre Y, continua sendo X para dividir entre 30, 40, 50 Y. Só que essa fração que está vindo já não sustenta mais o Y. O Y vai ter que ir para outro lugar. É o que está acontecendo. Infelizmente está acontecendo. Então, o advogado antes era um cara que vivia bem, chegava um advogado simples, um advogado de
vida mediana, vamos chamar assim, chegava no final da vida dele, ele tinha um patrimôniozinho, já, né, já tinha sua Estável, fazendinha, né, já pagava o colégio dos meninos, vivia bem, com dignidade. Hoje, cara, Não é a realidade, nem vai ser da maioria. não é essa a realidade. Senão eu vou entrar para trabalhar 8 horas por dia e me aposentar com 65 anos na advocacia. Você não vai. Não, isso porque a gente só Não vai. falou por cima, do bruto, da forma de trabalho, porque você ainda tem, além da tecnologia, né, aprender a utilizar a tecnologia, você tem a questão da gestão, Ixi, tanto pessoal quanto do escritório, sim. É e questão está do agregado. controle de prazo. Né? Se a gente Tudo. for entrar nisso aqui, é mais 8 horas de conversa brincando, se der. E a história do sujeito que bate o escanteio tem que cabecear, né? Porque quando você Exatamente. monta o escritório, você tem Você que faz vender, tudo. você tem que vender Sim. e tem que entregar. Você bate o tiro de meta, você faz o meio de campo, você cruza e ainda vai para Tem a que entregar, cabeceira. que é o grande problema. Você vende, aí você tem que entregar, aí você para de vender, porque você tem que entregar. Aí quando você entregou, você não tem mais nada para entregar. Você Aí tem que vender acaba, de novo. sabe? É uma sequência isso. que está... Bem, gente, eu queria agradecer demais. Eu acho que foi uma conversa... Aquela história que só arranhamos, né? Se deixasse, a gente ia longe aqui. Não resolvemos o problema da humanidade, mas alguns palpites, para quem faz direito, pelo menos, a gente já conseguiu dar aqui. Animamos muita gente, desanimamos outros. Conquistamos faz amizades, inimizades. alguns Eu não vou falar antagonismos, nada. né? Na verdade, dói às vezes, né? É. Mas a gente falou de boa fé, falamos de coração. E tem 3 advogados na mesa que gostam de advogar, que estão nessa daqui, porque gostam também. A gente podia, cada um estar fazendo outra coisa. Sim. Então, não sei se a gente vai mudar alguma coisa na realidade de alguém, mas se conseguiu ajudar uma única pessoa que seja, já valeu estar aqui. Já. A gente já sai feliz. Agradeço vocês demais e vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Combinado? Obrigadão. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Vamos nessa. Obrigado pelo convite e a gente volta. Opa, Tem fechado. mais assunto. Obrigado. Mais um Casos e Causos do Carraro. Obrigadão, gente. Olá.